Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Padcast, meu podcast aqui no meu canal no YouTube e nas redes adjacentes. Então, se você está assistindo esse episódio pelo canal principal, todos os melhores cortes desse papo, que acho que terão muitos hoje, estarão no canal de cortes, que é o primeiro link na descrição. Se você já está vendo pelo canal de cortes, o primeiro link é o do canal oficial. Vai lá, se inscreve que tem o episódio completo. Caso você queira ver os vídeos curtos desse papo, tá meio sem tempo, tem TikTok, Quai, Reels do Instagram, Reels do Facebook e YouTube Shorts. Então dá uma olhada nas outras redes, todos os links do que a gente falar estará aqui na descrição. Ah, tô no carro, mas eu quero assistir o episódio. Não assista, vai dirigir primeiro, mas caso você queira ouvir o episódio, nós também estamos nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcasts e todos os outros agregadores. Eu estou muito feliz que minha abinha lá tá mostrando que tem gente de Angola me ouvindo, Moçambique, a galera da África lá de país que fala português. Tô mó feliz. Um abraço pra vocês aí. É pouca gente, mas pô, legal pra caralho já. Então, segue lá nas nossas redes, manda mensagem, vamos fazer amizade. Quer gravar seu podcast? Entre em contato com os Estúdios Voz. Eu já queria pedir perdão pelo vacilo da gravação de hoje. Depois eu vou contar a história do que aconteceu. Mas tem promoção, então tá o link do Instagram deles aqui. Manda mensagem para eles, quer gravar seu podcast, que nós temos 3 salas muito especiais. Essa é a sala grafite, tem a sala inovação e a sala firma. Quer gravar seu podcast? Entre em contato com eles, fala que viu pelo meu programa que tem desconto. O gerente enlouqueceu. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, que eu já estava procurando há um tempo alguém que falasse sobre esse assunto. E é um cara que tem muita propriedade, eu gosto muito do trabalho dele, acompanho no TikTok e eu estou muito feliz que ele está aqui. Eu estou com o João Pedro, que tem o perfil que chama Operação Barba Russa, não é isso? É isso aí. Que é professor de história. O que mais você faz da vida? Cara, professor de história, TikTok, já é um perfil esquisito, né? E sou ilustrador aposentado porque meu monitor de desenho queimou. Mas tirando isso, acho Então, que tá bom, né? se alguém tiver um monitor de desenho e quiser fazer a doação... Tô aceitando. Estamos aceitando. Então, muito obrigado por ter vindo. Que isso, Esse foi o programa de hoje. Valeu. Brincadeira, não é isso não. Trouxe professor de história, tava procurando, a gente tava conversando aqui antes, tava procurando professor de história, porque o bagulho tá pegando fogo, né? Sempre. Pra vocês que... Vocês têm um grupo de professor de história que vocês falam, mano, olha o que tá acontecendo. Cara, louco, eu tenho um grupo com uma galerinha, assim, mas é mais pra falar mal dos outros mesmo, mas a gente tem sim. E pra marcar de sair, a gente nunca saiu. Mas é clássico. Mas é só professor ou é influencer em geral? Influência em geral, mais de história. É muito legal. Ah, tem isso? Tem um grupo de influencers de história? Tem as panelinhas, né? É mesmo, cara. Tem a galera que se gosta, que troca figurinha. E aí a galera que vocês falam mal, às vezes vocês falam no particular. Ó, você viu que bosta que o maluco falou? Você viu o vídeo que ele falou? Nada a ver, todo errado, mas eu também não vou falar. Né? Mas a gente tem, acho que a fofoca tá movimentando o mundo hoje, né? Eu tava comentando aqui, eu tenho um grupo no WhatsApp também. Tem um grupo dos comediantes, que sou humorista, né? E tem um outro grupo que tem alguns humoristas e me adicionaram lá, mas é lotado de subcelebridade, cara. Isso lotado. É muito doido. Então, assim, tem um cara que é ex-BBB, aí tem o Otávio Mesquita. Mano, a galera aleatória que foram colocando lá, assim, sabe? Vinheteiro. Mano, a galera, o Conrado, que é marido da Andréa Sorvetão. Mano, a galera que eu não sei como que eles juntaram, assim, sabe? E é fofoca o dia inteiro, mano. Treta, fofoca, o bagulho é louco. E movimenta o mundo, né? É claro. Existe fofoca pra caralho na história, não existe? Cara, a gente brinca muito sobre isso, né? Porque tem gente que comenta assim, o historiador é um grande fofoqueiro. E em partes até que é verdade, porque assim, querendo ou não, isso é um bagulho muito doido, né? Mas a fofoca é uma parte evolutiva muito importante nossa, porque a fofoca é troca de informação. Ela pode ser útil, ela pode ser inútil. Mas, em geral, essa capacidade de trocar informação que fez com que a gente esteja aqui, de certa maneira. Então, ela é útil para a gente, o historiador ele usa muito a fofoca. Só que esse é o cuidado. A diferença, eu acho, é que a fofoca... Hoje em dia, né, a gente entende muito a fofoca como uma coisa mais voltada para o entretenimento, ou falar mal só para distrair, extravasar. E o historiador ele tem um método, né? Então, ele recebeu essa informação. Tá, beleza. Recebi essa informação. Essa informação procede, ou melhor, essa informação leva para alguma outra reflexão, dá para tirar algum aprendizado em cima disso. Enfim, você tem uma metodologia que a gente tem que aplicar. Mas, quando você extrai assim, a essência, o historiador ele é um grande fofoqueiro, mais científico.
Entendi, ó, filosofia pura isso aí, hein, cara? Teoria da história. Eu até ia fazer uma pergunta sobre isso também, porque eu queria saber de você se procede isso, essa é a impressão que eu tenho. Como eu lido muito com militância nos meus vídeos, e eu adoro gente que o pessoal odeia, cara. Nossa, puta. E aí tá na moda agora odiar a galera, né? Eu vejo, pelo menos o que eu sinto, é que professor de história, professor de filosofia, professor de sociologia é odiado pela galera na internet. Verdade. Por que isso, cara? É verdade. Infelizmente é verdade. Cara, eu não sofro tanto hate assim. Tem alguém que eu esqueci nesse bolo aí? Jornalista às vezes também. Né? Jornalista. Depende do tipo de jornalista, mas tem alguns tipos de jornalista. Geralmente jornalista é sério. Ele geralmente também é odiado. É porque tem essa diferença, né? Em todos eles, né? Tem o professor de filosofia, tem o professor de filosofia sério. Tem o historiador sério. Entendi. Entendeu? Que o pessoal tem outros nomes para isso, né? Se o professor é sério, falam que é militante, é isso? Exatamente. E eu acho que pega mais nessas áreas, assim. Porque eu acho que existem dentro da história áreas e áreas. Por exemplo, se eu for fazer um vídeo comentando sobre alguma coisa muito específica, mas que ela não é tão ligada diretamente, todas elas são, né? Mas não seja tão ligada diretamente, sei lá, à política brasileira atual, é um pouco mais tranquilo. Mas, geralmente, o professor de história, cara, é uma coisa... Todo professor de história tem um pouco disso. É uma coisa meio de querer mudar o mundo, até porque senão a gente fazia outra coisa, né? Coisas que ganham mais dinheiro, que dá menos trabalho. O pessoal odeia menos. Fazendo, exatamente. Mas a gente tem essa coisa. Então, assim... E, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente traz certas coisas que a galera ou tenta esquecer, porque tem, enfim, algum interesse por trás nesse esquecimento, ou é incômodo em geral, e às vezes a gente não gosta de ficar lembrando, ou então às vezes tem muito isso, o que é verdade também, do historiador palestrinha, que você tá lá conversando, de repente ele traz mó papão sério, nada, aí você fala, porra, cara, eu só queria tomar uma cerveja, sabe? Num bar, pessoal com happy hour, né? Eu não queria lembrar que a gente passou por isso há 80 anos atrás, sabe? Faz virar uma história triste, né? Mas, então, acho que é um pouco disso, assim, acho que a gente cutuca certas partes, né, e querendo ou não, a gente trabalha muito com essa ideia de deixar a memória viva, de certa maneira, mas também de fazer reflexões usando o passado que incomodam. Então, às vezes, sei lá, indicar algumas coisas. Por exemplo, às vezes alguém está fazendo algum tipo de fala, muito na política isso acontece, e a gente fala assim, olha, esse tipo de fala está um pouquinho diferente e tal, mas é muito parecido com esse processo que alguém já fez antes. Dá para falar isso, professor? Um termo específico? Pode. Lembrando aqui o pessoal de casa, você tá assistindo, você discordar, não vai xingar ele, tá? Pode me xingar aqui no vídeo, não tem problema nenhum. Não, por exemplo, eu fiz um vídeo faz um pouco tempo, eu não lembro o nome desse deputado, mas é um deputado que teve todo um rolê dele com... Foi até uma história muito triste, um rolê dele com a namorada, lembro, com alguma questão de arma. Não sei se você lembra desse caso. Eu sei quem que é. Você sabe quem é esse cara? Sei. Ele fez um tweet sobre o avô dele, como o avô dele era um cara muito sofrido e tal, e como que ele não podia falar besteira, porque o avô dele lutou na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, lutou contra os soviéticos. Aí eu falei assim, pera aí, moço, então vamos lá. Aí eu fui o historiador, né? Falei, o chatão, né? Falei, então calma aí, moço. Se o seu avô, na Segunda Guerra Mundial, lutou contra os soviéticos, teoricamente existiam duas alianças, uma que incluía os soviéticos e outra que incluía os alemães, sem querer usar os termos específicos, mas os alemães daquela época, muito provavelmente ele estava pendendo mais para o lado alemão. O que quer dizer, e considerando o que você fala hoje, dentro da sua carreira política, não me surpreende. Mas eu falei assim, acho que o pessoal não fez o link do que é lutar contra o soviético na Segunda Guerra Mundial. Aí você faz esse levante. Aí a rapaziada perturba. Mas, puta, eu sei quem que é esse maluco. Eu não lembro o nome dele. Ele tem um nome difícil, cara. Eu lembro que eu fui gravar o vídeo, eu apanhei muito pra pronunciar. A gente não tá xingando ele, né? Não, então, só tô é o Paulo Bilinski. Bilinski. Cara, eu tive uma dificuldade pra falar o nome dele quando eu tava gravando. Não, nem vale a pena ficar falando muito o nome dele também. Mas foi nesse caso. Tipo assim, às vezes isso acontece. Às vezes a gente faz uns lembretes sobre algumas coisas, porque às vezes a informação tá solta, sem reflexão. Sabe por quê? Porque o pessoal... Eu acho, né? Você vai saber melhor do que eu. Que o pessoal consegue puxar a informação usando as palavras que o pessoal desse lado gosta. Porque assim, querendo ou não, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial tinha um lado péssimo, que era o lado dos nazistas. Mas você fala assim, a pessoa estava do lado dos nazistas, é muito ruim. Mas se ele falar, não, a pessoa estava lutando contra os comunistas, é diferente. Você fala, pô, ainda mais no mundo de hoje, comunista, então, pau no cu dele, o pessoal não tá nem aí. Isso é a discussão que a gente tem na história, que é a análise de discurso.
que é a parte muito perigosa. Tem uma área da história que fala disso? Tem uma área da história que fala disso, que é a análise do discurso. Não só de história, né? Ela é de comunicação em geral, mas a gente usa muito na história. É porque é isso, às vezes. É exatamente o que você falou. Às vezes a gente é colocado de tal maneira que tem um interesse por trás de ser colocado dessa maneira. E o historiador, quando ele faz a pesquisa dele, a gente tem que se preocupar com muita coisa, né? O pessoal acha que quando a gente faz faculdade de história, a gente tem que ficar decorando data. E a gente não decora data, na verdade. O que a gente tem que entender é como que faz história. Porque é difícil pra cacete. O pessoal acha que é só levantar os dados. Não é. Só ler os livrinhos não lá. Você tem que ter várias questões. Uma das preocupações é essas. É descobrir o interesse da mensagem. Tá, isso aqui foi registrado. Primeiro, por que isso foi registrado? E não outra coisa. Por que foi registrado aqui? Por que foi preservado até hoje? E por que foi escrito dessa maneira? Que entra a parte da análise do discurso. Que é, por exemplo, se um historiador for pegar esse caso, sei lá, daqui a 40 anos, ele for pegar a fala, por exemplo, desse rapaz, ele vai ter que analisar a história desse rapaz e entender por que ele colocou dessa maneira essa informação. É uma preocupação que a gente tem que ter para a gente conseguir chegar na verdade. Aí é uma análise da análise. O cara agora já fez uma análise sobre a... Caramba, velho. É uma doideira. Cara, fazer história dá um trabalho do cão. Pessoal, a gente não mostra toda essa parte, porque é chato pra caramba, né? Eu gosto. É uma das faculdades que eu tenho vontade de fazer. Provavelmente eu não vou, porque eu ia fazer só pelo entretenimento mesmo. Muita gente faz. Porque eu gosto da história. Eu gosto pra caralho. Então, tipo, eu até falo, eu estudei publicidade. Na publicidade, uma das únicas matérias que eu gostava pra caralho era história da arte. Que aí contava, eu tinha um professor muito engraçado também, que fez a diferença. Mas eu gostava, e aí eu pego o livro de história, eu leio, eu vejo curiosidades de história, eu me amarro em contar histórias também. Então, se eu fosse fazer uma faculdade, provavelmente ia ser de história, porque eu acho foda, assim. Mas faça, muita gente faz. No meu curso, olha, na minha turma, acho que tinha o quê? 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, eu acho que umas 6 ou 7 eram pessoas bem mais velhas, que falaram assim, minha vida foi para outros caminhos, mas eu sempre quis fazer história. E eu acho que a gente tem que tirar essa ideia da faculdade para trabalho, necessariamente. Cara, você pode fazer faculdade de história, você pode não trabalhar com história. Mas fazer a faculdade de história vai te dar um olhar de mundo diferente, que às vezes é bom. E é bom só por isso também. A gente não precisa colocar como uma questão a mais. Mas só aí também, para quem que nem a gente trabalha em comunicação, já é uma bagagem gigantesca, né? Bagagem gigantesca. A gente estava numa discussão no grupo, eu até queria matar essa dúvida com o professor de história, porque eu falando, nossa, você é burro pra caralho, tá falando isso. A gente entrou no papo de Segunda Guerra e uma das discussões acaloradas do grupo era que o Hitler, o governo do Hitler lá, que era o governo nazista, era de esquerda. Porque tinha social no nome, socialista lá no nome. Então, com o professor de história... É de esquerda, é de direita, é indefinido porque era uma outra situação histórica? Tem um consenso entre vocês sobre isso? Tem consenso entre a gente e tem consenso entre os estudiosos alemães sobre isso, que aí a gente não tem o que discutir. Se o alemão está falando... Que é extrema-direita. É extrema-direita. Extrema-direita. Inclusive, foi uma gafe que o governo brasileiro fez faz uns 3 anos atrás, eu acho. Foi o nosso ministro de Relações Exteriores, que eu não vou lembrar o nome agora dele. Mas ele fez essa colocação, que o Partido Nazista seria um partido de esquerda, nessa mesma argumentação. E aí, acho que foi o Museu do Holocausto, e o governo alemão falou assim, então, vocês estão falando bobagem, é extrema-direita. E aí você fica quieto e aceitar. Mas é porque que acontece? Isso é um debate muito doido também. É porque as palavras, com o tempo, elas ganham outros significados. A gente sabe muito bem disso. Às vezes, um termo que a gente falava há 40 anos atrás, às vezes, não tinha o significado que ele tem hoje, porque, enfim, ele vai sendo ressignificado, vai tendo implicações, enfim, grupos sociais vão se apropriando, tem várias coisas. E o socialismo, o termo socialismo, no começo do século XIX em geral, começo do século XX, ele era um termo meio genérico, vamos ser bem sinceros, era um termo muito genérico, assim. Um monte de gente entrava como socialista. É porque socialismo, ele é um termo mais amplo. Quando a gente fala socialismo hoje, isso aí, ó. O ministro disse que fascismo e nazismo eram de esquerda e já era polêmica. E aí teve uma galera da Alemanha que foi falar no Brasil e no exterior. Os alemães responderam ele. E aí ficou feião pra gente, né? Olha o representante. Fica feião pra gente. Mas é isso. Então, assim, o socialismo que a gente fala hoje, geralmente a gente fala do socialismo que a gente fala do socialismo marxismo, né? Que é a teoria marxista, marxismo-leninismo e tal. Mas existem outros tipos de socialismo. Por exemplo, você tem o que a gente chama hoje de anarquismo. Na época, era socialismo libertário. Então, você tem vários termos. O socialismo era um termo meio guarda-chuva.
meio que não significava muita coisa, mas era uma luta por melhores condições. E o fascismo e o nazismo em geral, eles têm como ideia, eles são meio ideias que a gente chama de ideologias parasitas. Eles grudam nas ideologias populares da época, porque é onde tem um anseio popular, e ele vai desvirtuando dali. Né? Então, por exemplo, hoje talvez ele não entrasse já... Né? Hoje o fascismo, por exemplo, não entra mais dentro de grupos socialistas, ele entra em outros grupos mais populistas, não que eu odeio esse termo, grupos mais populares, ele entra mais voltado para a área de comunicação em massa, voltado para a internet, ele caminha por outros lugares. Na época, não. Né? Então, na Alemanha, ele caminhou dentro das ideias socialistas, assim como na Itália ele caminhou dentro das ideias socialistas, mas ele não é socialista. E, como eu disse, como ele é parasitário, ele gruda nas ideias populares da época e vai seguindo. Para atrair o povo. E assim... E ter um nome não significa muita coisa. Muita coisa se chama com um nome parecido com outra e não é. Então, assim, não quer dizer nada. A gente vê nos partidos políticos aqui, né? Se for analisar os partidos políticos, você vê muita coisa e fala, mano, não faz o menor sentido. Faz nenhum, exatamente. Então, é de extrema direita e ponto final. Extrema direita, ponto final. Então, é isso. Então, você aí de casa, ó, você tem o tiozão do Zap aí que fica mandando essas abobrinhas, já manda esse corte para ele. Ou se você é a pessoa que fica falando essas abobrinhas aí, já melhore, por favor. E aí, hoje em dia, o que está acontecendo de foda, assim, no mundo, que você fala, mano, isso aqui vai estar nos livros daqui a um tempo. Não em São Paulo, né? Que o Tarcísio está cortando os livros de São Paulo agora. Então, coincidentemente, Desculpa, eu sei como o bicho... A gente trouxe isso do Rio, perdão. Lá também. É verdade, né? A gente mandou para vocês. Coisa desculpa. de carioca isso aí, Perdão. tá vendo? Eu não gosto de preconceito, mas carioca estão tirando nós também. Desculpa. E é coincidência da porra também, né, meu? Querendo colocar tablet nas crianças lá e o cara do governo dele é sócio da Multilaser. Que por loucura, coincidência, né, cara? Como esse pessoal é sortudo, né, cara? Impressionante. Só por acaso é isso. Mas não tô falando mal não, viu, gente? Ó, vocês aí que se virem e tal, mas o que tá acontecendo hoje no mundo? Você fala, mano, isso aqui daqui 10 anos vai estar no livro de história. Cara, eu vou ser muito sincero com você, tem as partes que eu não tô acompanhando muito aprofundada não, mas que parecem interessantes, que vão entrar com certeza. Tá tendo um rolê no continente africano em geral, que está sendo bem interessante. Por exemplo, o Níger está num processo super complexo de intervenção militar e tal. E entre as coisas que está acontecendo ali, está tendo um levante contra as influências francesas, tem todo um rolê. E o presidente do Burkina Faso, que é outro país africano que tem ali no canto, ele está numa postura também super... Vou colocar anti-imperialista, porque eu também não estou sabendo do assunto para dizer. Mas sigo, ele está batendo de frente com a França e está cortando várias relações. Um rapaz, só interrompendo, desculpa. Não, com que certeza. Acho que chama África como você nunca viu, uma coisa assim. Ele estava falando sobre maneiro, isso. Ele é muito foda, a verdade é essa. É muito legal. O termo ele é muito foda. Não sei se é África como você nunca viu, alguma coisa assim. Vai estar aqui na descrição aqui. É muito foda esse canal. Eu sou muito fã. E aí ele estava falando sobre isso, ele usa mais o termo revolucionário em algumas partes. Eu acho que é um termo que... Eu não sou da história, mas acho que é um termo que funciona muito bem. Sim. E aí até uma das perguntas era sobre isso, para continuar. Era sobre essa... Não saberia chamar. Eu coloquei como guerra civil, porque é o povo que está se rebelando mesmo e metendo o pé na bunda dos franceses lá. Eu não estou sabendo tanto de maneira específica do que está acontecendo, assim, porque, enfim, é uma área que eu domino muito pouco. Mas, e ultimamente também tá foda em relação... Cara, ser professor e TikToker são as duas profissões que parecem ser de vagabundo, mas não é, né, cara? Enfim, e aí só quem tá dentro sabe. E eu tava... Enfim, eu não tô acompanhando muito, mas eu sei que tá tendo umas questões assim. O presidente do Burkina Faso, por exemplo, tá falando que, ó, não vai aceitar intervenção de fora... Tá funcionando aí? Aqui tá. Bom, agora foi. Não vai aceitar intervenção de fora de nenhum outro país dentro do Níger. Tem que deixar o processo acontecer. Ele está cortando várias questões, várias vantagens que a França e o povo francês tinha dentro do Burkina Faso também. Enfim, está tendo vários levantes que casa, e eu acho que tem a ver com... Nossa, eu vou falar um termo muito bonito agora, tá? Vai lá, mano. Tem a ver com Zeitgeist. Ó. Caramba, gastou, hein? Tinha um alemão agora. Que é esse espírito da época, assim, que a gente chama, que é esse levante do eixo sul, né? Porque, por exemplo, isso tudo está acontecendo, enquanto isso, o BRICS está ganhando cada vez mais projeção. Tá? Vai entrar membros novos agora no BRICS. Já está tendo discussão, por exemplo, da Argentina já não fazer as negociações mais em dólar, sim, em moeda chinesa. O Brasil e o BRICS já estão tentando fazer isso também. Eles já estão chegando num momento onde eles já vão começar a conseguir disputar no cenário internacional por isso. Então, você está começando a ter uma disputa aí
que é meio que um levante dos oprimidos, historicamente falando assim, sabe? Aquela galera foi colonizada durante anos, que está começando a se juntar e falar assim, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, chega disso. Então, assim, eu acho que esse processo, que ainda vai dar muito pano para manga, de um jeito, eu acho, muito positivo, mas que também, obviamente, vai gerar muito problema, talvez seja o ponto hoje mais importante para a gente discutir, assim. Isso aí provavelmente vai estar acho que nem em 10 anos, porque em 10 anos ainda vai estar rolando muita coisa, né? Porque a impressão que eu, como leigo, tenho é que, assim, independente de quem, Brasil e China são parceiros comerciais. A transação deles era em dólar. Então, para os Estados Unidos, foda-se, deixa os caras fazer. E agora tá criando um novo bloco que está crescendo. Acho que foi ontem que teve aprovação de uma galera para entrar. Argentina, Emirados Argentina, Emirados, Arábia Saudita está em todas também, né? Eles estão apontando para todo lado, né? É porque o mundo do Oriente Médio está tentando se desenvolver separado. Então, eles estão investindo em esporte, por exemplo, contratação do futebol. Eles estão investindo em evento o tempo todo. Está tendo campeonato de esporte eletrônico, campeonato de futebol, Copa do Mundo, eles estão querendo jogar para lá, Olimpíada. Porque eles estão tentando criar esse outro eixo, né? Porque você tem o eixo Europa e Estados Unidos, você tem o eixo China, você tem o eixo Rússia ali. E eles estão tentando criar esse outro eixo, que é esse eixo Oriente Médio, porque eles têm dinheiro. Dinheiro eles têm de sobra lá. Inclusive, uma reclamação. O Qatar levou o Roger Guedes embora. Fudeu com o Corinthians. Então, só queria deixar essa lamentação aqui. Espero que esse vídeo chegue no consulado do Qatar, porque a gente, como corintiano, tá revoltado aqui com isso. Mas voltando, essa parte que eu entendi, pelo menos que eu vi nos vídeos, é que o pessoal tá meio bolado com a Nigéria também, né? Porque aparentemente a Nigéria tá meio que do lado do bloco dos Estados Unidos, da Europa e tal. E aí o Níger, o Burkina Faso também, o pessoal tá querendo meio que expulsar os franceses de lá. Falou, não, acabou a bagunça aqui, acabou a baderna, pau nos seus cu, agora é com a gente tem poder para isso. A Etiópia também entrou no BRICS agora, né? E é isso, e eles estão recebendo esse apoio desses outros países fora do eixo que tem um pouco mais de importância, né? Então a China, para eles é ótimo que eles larguem essa influência europeia, porque eles vão ficar mais próximo deles. Então, essa aproximação desses países para dentro do BRICS também, para o Brasil também é ótimo. Então, tem muitos movimentos acontecendo, mas que são essa mudança no eixo das hegemonias políticas, assim, que vai mudar tudo. Então, porque do ponto de vista que a gente estava falando da colonização, só o fato de não ter a influência europeia e americana na África já é um puta desenvolvimento para eles, né? Porque que nem a gente estava falando da parte política, até aquele arrombado do Marco Feliciano, que fala que a África tá assim porque é um povo endemoniado, que tem um espírito ruim lá, não sei o quê. E aí até acho que foi um pastor que rebateu ele, falou, será que esse espírito ruim não é a colonização que chegou lá e matou todo mundo, roubou... Porque a gente tava falando na França, tem ouro pra caralho na França e a França não tem uma mina de ouro lá, né? É tudo que eles pegaram da África. Então só desse recurso ficar na África já é um avanço gigantesco pro povo lá, né? Não, até para, assim, por exemplo, até a questão da desdolarização no contexto latino-americano já é incrível. Porque essa coisa que a gente historicamente tem sempre, essa dominação, influência direta dos Estados Unidos e tal na gente, vai diminuir, né? E com isso, acho que a questão principal desse movimento todo é permitir que os países decidam por si só o caminhar deles, né? Que é uma coisa que, tecnicamente, de acordo com os acordos da ONU, deveria acontecer, mas a gente sabe que não acontece, né? Quando algum país tenta caminhar por um caminho que é diferente do que essas grandes potências querem, como, especialmente, por exemplo, os Estados Unidos, como os comércios são tudo em dólar, se eu meter sanção, você não vai ter dólar. E se os comércios e todos os tratados são feitos em dólar, você não consegue fazer tratado nenhum. E aí, se eu preciso conseguir o dólar, então eu vou ter que queimar meu dinheiro, só que meu dinheiro vai desvalorizar, enfim... Os Estados Unidos, se quiser colocar uma crise econômica num país, ele consegue. Ele coloca. Foi o que o Trump estava falando esses tempos atrás das sanções lá na Venezuela, né? Que ele falou num lugar lá que ele vai lá para falar bosta lá, que se ele tivesse continuado como presidente dos Estados Unidos, tinha dominado a Venezuela, tinha invadido lá, porque eles já tinham aplicado sanção pra caramba e uma hora o povo ia ficar do lado deles, assim. Uma hora falou, não, beleza, qualquer coisa é melhor do que tá rolando aqui. Exato. Aí sanciona e é o que tá acontecendo na porrada de país também, né? Exatamente. Acho que os Estados Unidos tem mais de 3.000 sanções, uma coisa assim, que eles aplicam nos outros.
E aí a galera... E base militar no mundo inteiro, né? Que base só militar, ele tem. Pra caralho, né? Isso É, é porque muito louco. a gente ia falar da China, a gente comentou aqui um pouquinho da China, que os Estados Unidos agora já tem base na Coreia do Sul, no Japão, e aí eles querem cercar a Tem porra na toda Ásia lá. Central, tem na Europa, tem na África, tem aqui, tem tudo que é canto. E aí eu tava vendo, tem um rapaz que eu acompanho no YouTube que chama Felipe Durante. Não sei. O cara, ele trabalha numa empresa de máquina de lavar roupa, só que lá na China. Ele mora lá na China. E aí ele pega tudo que o pessoal aqui fala, os liberais falam sobre a China. Acho que eu sei qual é, assim, que ele vai lá na China, na cidade específica e fala, ó, aqui não é assim não. Ele foi em algumas. Quando ele tá de folga, ele vai lá. Teve tem campo de concentração de Aí ele uigures. vai lá e fala, ué, não tem. Aí ele foi lá, chegou aí num dia, e no outro ele mostrou uma mulher que faz entrevista lá, e aí tava dançando com os uigures lá no negócio da China. Então aí tem a treta de Taiwan também, né? E aí ele tava falando, pessoal, que os Estados Unidos falou, ó, se invadir Taiwan, o bagulho vai ficar louco. Porque eles assinaram um acordo lá que se invadirem o Japão, se invadirem a Coreia do Sul, se invadirem Taiwan, é como se estivesse atacando todos eles. Só que ele tava explicando que Taiwan é da China, tá ligado? Tipo, do ponto de vista deles lá, o mundo inteiro, acho que tem 14 países só que não reconhecem Taiwan como China. E um dos que reconhecem Taiwan como sendo China é os Estados Unidos. Então, quer dizer, não à toa. Então, E esse é o trabalho do historiador, é enxergar esses detalhes. Porque não é um detalhe que não está escrito. Por que será que ele apoia o Taiwan? Mas a gente tem que ter esse olhar para conseguir, na hora que a gente está investigando e analisando as evidências, falar, tá, essa evidência está aqui, mas por que será que está aqui? Nesse caso, quando a gente for olhar para trás sobre a questão do Taiwan. Aconteceu essa questão do Taiwan, tinha 14 países, entre eles os Estados Unidos. Coincidência? Não. Por quê? Aí a gente vai abrir um outro braço de pesquisa, vai para outro canto para analisar isso. Acho que eu me enganei. Os Estados Unidos é um dos que reconhece Taiwan como China. Como China? Como China. Eles reconhecem Taiwan como China. Não sei. Mas fala, vocês não podem atacar ali porque é meio que um braço ali de ser. E é isso. Tem algum interesse por trás disso. E a gente, como historiador, tem que enxergar qual é esse interesse. Porque é isso que, na verdade, está movendo os processos a acontecerem. E aí, esse cara tava falando, né? Tava explicando. Ele foi teve uma viagem que ele fez agora que foi muito legal, que foi pro Laos. Laos, para quem não sabe, quando os Estados Unidos invadiu lá o Vietnã, que tinha... Ali do ladinho. É tudo do lado ali. Laos, Vietnã, Camboja... Chama da Indochina ali, aquele cantinho ali. Essa aí já é mais técnico para mim, essa parte. Eu não sabia que ali era Indochina. Então, aí os Estados Unidos invadiu o Vietnã, pelo que eu sei, é que eu tenho um professor para me corrigir, porque não queria que o Vietnã fosse comunista. Socialista, tá. Aí depois você vai explicar a diferença também, que, né? Não queria que o Vietnã fosse socialista. Aí invadiram lá o Vietnã, e aí tinha parado o Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, e o Laos ficava ali do lado, eles bombardearam o Laos também, falou, é tudo a mesma coisa, então vai tacar bomba aqui, e aí virou o país mais bombardeado do mundo, né? Tipo, não sei se só, acho que 9 bombas para cada habitante do país, uma parada assim, ficou 9 anos direto sendo bombardeado. E eles não fizeram nada, eles não atacaram, eles não invadiram os Estados Unidos, fizeram porra nenhuma. E aí ele foi mostrar lá o Laos, e tipo, o país, você vê assim, tipo, existe um mercado... De minas, não é isso? De bomba. De bomba, é. Então você vê aparelho que é feito de pedaço de bomba. Tem muita bomba. Tem muita bomba. Eles têm um museu das bombas lá, cara. Loucura, velho. Loucura. É absurdo. Então, assim, quando se fala de democracia, não é bem assim. Democracia americana não é bem assim. Porque é uma coisa... Acho que todos os conceitos deles são muito subjetivos e dependendo de vários interesses. É errado falar que é tipo a democracia para mim, mas ditadura para vocês? O pensamento dos Estados Unidos com relação ao mundo? Cara, não sei te dizer. Eu acho que seria uma... Aí o lado do historiador falando, né? Eu acho que é uma afirmativa muito forte. Eu acho que para a gente fazer uma afirmativa tão forte assim, eu não sou da área, eu teria que ter uma propriedade muito grande, que eu não tenho, para fazer. Mas eu acho que tem uma das questões, e é isso que é a parte do historiador que é legal da gente perceber. Nos Estados Unidos ele tem essa questão, mas é uma questão cultural dele por N fatores. Por exemplo, a colonização dos Estados Unidos, em parte, foi puritana, que é um grupo, enfim, protestante que era perseguido lá na Inglaterra pelos anglicanos e foram para os Estados Unidos formar a colônia lá. Tanto que os Estados Unidos têm uma cultura protestante muito grande, uma cultura católica muito pequena, tem a ver com isso. E os protestantes, os puritanos, em geral,
Eles têm uma coisa que é o conceito da predestinação divina e tal. Enfim, isso tudo leva, resumindo, muito na cultura dos Estados Unidos ser influenciada na ideia de que eles são um povo escolhido por Deus. E por ser um povo escolhido por Deus, eles devem levar a mensagem de Deus e de salvação para os demais que não foram o povo escolhido como eles. Então existe uma questão, e é isso, não é uma questão, isso que é legal da gente olhar na história. Não é uma questão de pura maldade, porque eu acho que a maldade também é um conceito muito didático, mas pouco prático no mundo, né? Não é por pura maldade, mas sim por interesses e fenômenos culturais muito profundos que levam isso a acontecer. Óbvio, pra gente que está tomando na cabeça, é maldade. Mas é aquela coisa, por exemplo, igual, sei lá, quem faz bullying, quem sofre bullying. Quem faz bullying, para quem está sofrendo é maldade? Mas se você for parar para investigar com calma, se você chamar um psicólogo aqui, você vai pesquisar, ele provavelmente vai te responder isso. E geralmente é alguma coisa muito mais profunda do que uma mera maldade de filme, sabe? Uma ofensa gratuita. Tem alguma coisa acontecendo com aquela pessoa e isso está refletindo nesse processo. Então, acho que nesse caso, acho que é a mesma coisa. Existe um processo histórico, cultural, enfim, que acontece lá, que leva isso tudo a acontecer aqui. Eu acho que colocar os Estados Unidos como malvadão é didático. Para os nossos interesses de independência e tal, é ótimo e acho que é importante. Mas, de um ponto de vista de análise técnica, talvez seja insuficiente. Porque aí eu tive que ser o cara chato agora. Perdão. Não, mas isso. A ideia é essa. A ideia é o debate mesmo. Porque é a ideia que todo mundo tem, né? Então, assim, se analisar um lado, para um lado os Estados Unidos é um malvadão, para o outro lado a China é malvadona, que come criancinha, para o outro lado os Estados Unidos é uns filha da puta porque faz não sei o quê. Eu vou te dar o exemplo do Vietnã, que a gente estava falando. O Vietnã, em resumo, tá? Porque eu também não é tanto minha área, mas em resumo o Vietnã queria ir, ele era controlado pela França, ele se torna independente da França. Quando ele ganha a independência dele, por todo aquele processo de independência no final da Segunda Guerra Mundial, ele fala, beleza, somos independentes. E agora, o que a gente vai fazer? E aí começa o debate, que é o clássico debate. Lá para cima você tem a União Soviética, ele falou, a União Soviética tá ali, eles falam assim, se vocês quiserem, a gente apoia isso, a gente dá uma ajuda para vocês, se reconstruírem e tal, fazem o levante de vocês. E aí o levante socialista, ele ganha espaço, eles falam assim, vamos virar socialista então. Beleza, autoafirmação dos povos. Mas quando você olha para o lado, por exemplo, dos Estados Unidos, qual é a visão deles? Mais um país está virando socialista, a gente é o centro do capitalismo, então para a gente se o capitalismo está dando certo, significa a gente está se dando bem, a gente consegue explorar o resto da rapaziada, o resto da rapaziada continua aliado da gente. Mas se essa rapaziada virar socialista, eles vão começar a ter uma independência econômica maior, eles vão começar a se aliar com o pessoal da União Soviética e a gente vai perder esse espaço, tanto do ponto de vista geopolítico, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista cultural. Isso, para a gente... É ruim. É ruim. Então a gente vai lá. É maldade? Mas não é uma maldade de vilão da Disney, sabe? É uma questão de disputa de interesse. Assim como, muito provavelmente, se você tem... Como aconteceu? Não vou conseguir lembrar agora de cabeça, mas sei lá, algum país que era uma república socialista que comece a virar uma república capitalista, a União Soviética, provavelmente, na época, não gostou. E foi fazer alguma coisa a respeito. Assim, de uma forma mais moderna e mais grosseira de falar, é o que se pode dizer, por exemplo, do que está acontecendo com o lance da Ucrânia entrar na OTAN. Porque a Ucrânia, até 30 e poucos anos atrás, ela era parte da União Soviética. Quando caiu a União Soviética, a Ucrânia era uma das partes. E agora ela está se aliando, a ideia dela era se aliar mais à OTAN. Então é meio que sair do lado do eixo russo e para o eixo ocidental. É isso, é nesse sentido. E aí, se eu for analisar a guerra da Rússia como um malvado e um bonzinho, cara, você pode até achar, se for alinhado com o interesse que a gente está pensando aqui, beleza. Até porque guerra é sempre ruim, mas assim, numa análise técnica, é uma análise meio porca se você for olhar quem é bom e quem é ruim. Porque é isso, é uma visão com uma narrativa muito forte. E você não, aí quando você vai olhar as evidências, talvez você seja confrontado com versões que não estão alinhadas com o que você está falando. E nos dois casos são coisas que são muito distantes de nós aqui no Brasil. Sim. Então, se a gente provavelmente pegar os dados do que está acontecendo lá, a gente vai ver coisas boas e ruins dos dois lados, provavelmente. Provavelmente em um lado mais do que o outro. Sim, mas assim, você chega a uma conclusão que, tipo, mano, não tem nada a ver com isso, cara. Não tem que eu o buraco, acho que a questão não é nem que não tem nada a ver com isso. Acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que essa é a parte interessante quando a gente analisa história e geopolítica também. Né? Porque a gente está falando agora de geopolítica, né? Então, de história. Mas quando a gente olha para os processos humanos assim, a gente vai com uma visão.
Quando a gente começa a olhar, a gente fala assim, não, tá claro, é isso. Mas quando a gente começa a olhar com mais calma, quando a gente começa a olhar no que a gente chama de longo prazo, por exemplo, questão da Ucrânia, tá? É essa questão recente. Mas você pegar a relação da Ucrânia com os dois lados, ao longo da história, você fala, opa, o buraco é mais embaixo. Tem mais coisa Porque a Ucrânia tem uma questão com a União Soviética mais antiga, com o Império Russo, ó, lá atrás, mais antigo. Existe. Aí você fala, pera aí, então talvez não seja tão simples. E a gente vai entrando. Claro, sabendo disso, dá para eu, de maneira específica, tomar um posicionamento em relação a isso? Tem. Agora, do ponto de vista de análise de dados, técnica mesmo, eu provavelmente, como os caras, se for pegar a maioria de, sei lá, tese de mestrado, doutorado em história, fala assim, esse tema aqui não tem erro. Aí o cara vai falar, não, 500 páginas para você, ele vai te levantar 1 zilhão de dados, aí no final ele vai falar assim, então é um tema bastante complexo, tem seus lados, mas a minha postura pende mais para essa. Porém, esse lado aqui também é possível de se aferir. Aí você fala, porra... Dá para compreender o que os dois estão querendo. Eu achei que era tão mais simples, não, mas o buraco é esse cara. E por isso, às vezes, acho que o historiador... O pessoal não gosta do historiador. Porque ele deixa tudo difícil. Porque, às vezes, ele é o isentão, né? Ó, eu pendo para cá, cara, mas aqui também nem o isentão. Às vezes, ele tem o posicionamento dele. Só que ele vai muito fundo. Ele deixa complexo demais, né? Aí você fala, pô, cara, eu não tava afim disso, irmão. Eu tô aqui no barzinho de boa comendo meu pastel, sabe? Não é precisava só dessa isso, fala de 40 minutos sobre o posicionamento histórico da Ucrânia. Aí a culpa é de quem pergunta, fala, e aí, professor, você é Ucrânia ou Rússia? Fala, talvez já bem. Exato, mas é sempre assim. Aqui. Pergunta pra todo historiador algum assunto, ele vai falar, veja bem. É o que eu nem tô fazendo aqui agora, né? Eu falo, veja bem. Não é bem exatamente assim. E toma ali uma fala de 10 minutos. Mas é isso que eu espero de você hoje. A gente tem bastante assunto aqui. E eu acho legal os desdobramentos que tem isso, porque a gente muitas vezes analisa Rússia e Ucrânia, mas não são só eles que estão envolvidos diretamente, né? Porque teve a parada, se eu estiver falando besteira pode me corrigir, mas que eu vi, assim, e pra mim, eu vi e falei, acho que é isso mesmo. A Alemanha estava meio que do lado do bloco da OTAN. E aí a Rússia falou assim, vocês estão no bloquinho da OTAN, então a gente vai desligar o gás, o Nord Stream lá e tal. E aí aparentemente explodiu do nada o encanamento lá do Nord Stream, e aí teve que entrar os Estados Unidos para vender gás para Europa e não sei o quê. E aí do nada. Misteriosamente os Estados Unidos falou, tem um gás aqui, só levar para vocês, olha que coincidência. E aí começa a envolver um monte de outros países. Envolveu os países nórdicos também, que estavam querendo se posicionar. Acho que até a Finlândia estava querendo entrar pro bloco deles lá também. Então, eu acho massa esses desdobramentos. Então, é Rússia e Ucrânia, mas não envolve só eles. Envolve todo mundo que está ali na vizinhança, porque todo mundo fica com o cu na mão. E a também, parte que cabe ao historiador, né? Isso tudo está acontecendo agora, mas isso tudo, existe um processo histórico que envolve todos eles gigantesco. Isso tudo está acontecendo agora, mas esses países não existem desde agora. Eles existem há não sei quanto tempo e a cultura deles, às vezes, é antes dos países existirem. E elas já têm relações entre si desse tempo todo. É igual a gente pensar, sei lá, Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos. Se acontecer alguma coisa agora, beleza, aconteceu agora. Mas a gente sabe que as relações são mais antigas, então o buraco é sempre mais embaixo. Que a gente já teve treta com o Paraguai. Exatamente. Teve treta então, com os tem países. várias questões, entendeu? Cara, isso é muito louco. Mesmo que seja do ponto de vista cultural, por exemplo, Brasil e Argentina. A gente nunca teve treta oficial, assim, em grande escala, Brasil e Argentina. Mas culturalmente a gente tem uma disputa Brasil e Argentina. O rolê com a Argentina é disputa... Futebol, quinta cultura série, e tal. né? Exato, qualquer total. coisa você vai disputar com a Argentina. Mas isso faz diferença quando a gente pensa qualquer relação Brasil e Argentina. Porque isso é um fenômeno cultural. Então, por exemplo, se a gente tiver aproximação... Vamos dar um exemplo mais hipotético do mundo. Que não é tanto às vezes, mas enfim. A gente torce assim. Cria-se uma moeda única para o Mercosul. Brasil e Argentina com a mesma moeda. A gente começa a circular mais lá. A nossa rivalidade vai mudar. Talvez nem exista mais. Ou então a identidade do que é Brasil e do que é Argentina vai começar a se misturar. E esses são processos históricos que são muito interessantes de analisar. Mas assim, vão começar a misturar e o que vai dar disso? Não tem como saber. Mas o que é mais provável que dê? Aí alguém que estuda as relações Brasil e Argentina vai conseguir te dizer. Então, nossa, é muita coisa, né, muita cara? coisa. Nossa, é muita análise, cara. Eu achava que era tipo só história. Eu falava, não, é isso, assim, não, porque tem assim, vários assim, tipos de assim. história. Tem história cultural, tem história econômica, tem história das mulheres, e aí tem as metodologias. Porque tem as histórias, tem os temas. História econômica, história política, história cultural, história das ideias, história literária, história da ciência, história de várias coisas.
E aí tem a metodologia. Tá, beleza, tem esse tema. Aí você vai fazer como? História oral, história material, história microhistória, que é pegar um assunto muito específico. Você vai pegar macrohistória, você vai olhar as questões de maneira mais ampla. E cada um deles tem uma metodologia de pesquisa diferente. E aí cada um de outra metodologia vai falar, mas essa metodologia tem uma falha nesse aspecto. Por isso a minha é melhor. E vai embora. E aí vira quase com um advogado, os advogados brigando, né? Mas dentro do tem várias correntes. Aí você tem, por exemplo, hoje em dia, as duas principais correntes da história, que a gente chama a história de análise e a história marxista. Né? O método de análise marxista e da escola de análise. São as duas principais escolas de história hoje. A principal é a análise. A rapaziada acha que é marxista, mas não é. Por exemplo, é faculdade, doutrinação marxista. Cara, se você for chegar na faculdade, você perguntar, a maioria dos professores de história, provavelmente a maioria, vão dizer que eles são da escola de análise, não são da escola marxista. Mas, enfim. E a disputa deles é uma disputa, por exemplo, assim, vou resumir muito, né, mas é uma disputa muito simples. A escola de análise, que é uma escola francesa, ela acredita muito mais no impacto voltado para uma história cultural. Para eles, os fenômenos da cultura são os principais motores da história. As relações culturais, enfim, entre os povos e entre as pessoas. E eles usam metodologias voltadas mais para isso. A história marxista, que segue, enfim, a lógica marxista mais ampla, para eles o eixo principal que move a história são as relações materiais, muito voltada para a área econômica. Então são as questões materiais e não as questões culturais. Isso é uma discussão que parece boba, mas elas vêm de princípios totalmente diferentes. E aí olha que loucura. Aí se eu for olhar a comparação das escolas de história dentro da história, o buraco fica mais embaixo. Porque uma vem de uma filosofia francesa, a outra vem de uma filosofia alemã, que tem por princípios filosóficos muito diferentes. Completamente diferentes. Cara, e aí influências históricas que levam as escolas a surgir são diferentes também, porque são de contextos históricos diferentes. Então nunca vai ter um consenso completo sobre nada. O historiador sempre se bica, a gente sempre treta. Mesmo que às vezes tem o mesmo pensamento acho que talvez aproximado. Seja o cientista que mais treta o historiador. É mesmo? Porque a história... Porque vamos pensar o seguinte, olha só. Quando a gente pensa em história, a história é o estudo do homem no tempo. Não é o estudo do passado, que nem a maioria das pessoas acha. Tanto que tem história do tempo presente. Sim. Que é uma loucura. A gente está vivendo muita coisa. Exatamente. Que é outra parada. Mas, enfim, então é o estudo do homem no tempo. E o tempo, né, a gente vai entrar no papo mais físico aqui. Relaxa. O tempo é a quarta dimensão, que é a única dimensão que a gente não tem domínio. As 3 dimensões espaciais você domina. Eu consigo replicar as coisas no espaço. É só ir para aquele mesmo espaço e fazer acontecer. Mas eu não consigo replicar as coisas no tempo. Porque o tempo passa e eu não controlo ele. Ele vai embora. Então, as coisas... vamos dar um exemplo. A gente marcou aqui. Nesse lugar, nesse horário. Eu consigo estar nesse lugar de novo? Consigo. Eu consigo estar nesse mesmo horário, nesse mesmo dia de novo? Não. Então, para a gente chegar em um consenso é muito mais difícil. Então, a gente não tem como dizer assim, é isso, acabou. A gente pode dizer, muito provavelmente, dependendo do caso, é quase impossível que não seja. Agora, só você pegar a máquina do tempo e ir lá olhar. Ir lá e conferir. Não tem como. Então, assim, a gente trabalha muito na área da probabilidade, porque são fenômenos que a gente não consegue definir tão certamente. E aí, dependendo da metodologia que você usa para definir o quão provável é ou não, ou a partir de cada análise, eu vou tretar. Eu vou falar assim, não, você está errado. Caramba, puta, isso deve ser muito legal, cara. Isso me lembra o episódio de Monty Python. Você já viu que é o futebol dos pensadores? É um pouco nesse rolê. A gente vai tratar o tempo todo. Porque às vezes, olha que doideira, às vezes a nossa percepção e concepção de tempo é diferente. De cultura. Às vezes as nossas definições técnicas do assunto são diferentes. Por exemplo, você está analisando cultura, mas você está analisando a cultura baseada na definição filosófica do pensador X. Caramba. E ela talvez seja incompleta porque baseada no pensador Y, cultura abrange esse outro aspecto que na sua análise você não levou em consideração. Portanto, você não considerou essa evidência, que faz com que a sua percepção ou a sua hipótese seja errada. E aí caramba, velho, é um juizado. Aí você vai brigando, Que loucura, a gente treta mano. direto. E aí dá treta feia mesmo? Cara, não feia, a gente faz treta, é treta acadêmica, né? Tipo assim... não é uma treta, eu analisei assim porque mas tem gente que leva pro pessoal, você sabe? É qualquer área, tipo assim... não analisei dessa forma porque o jeito que você pensa é uma bosta, né? A pessoa fez um mestrado, criticou, tem gente que leva pro pessoal. Por exemplo, falar assim, olha, isso aconteceu muito comigo, né? Eu fiz uma faculdade, era uma faculdade particular, mas eu queria muito fazer faculdade pública também. E eu ficava rodando as faculdades públicas, ensinando história, aula, convidado e tal.
E eu sempre tentei levar minhas pesquisas para lá, porque eu sabia que lá é onde geralmente acontecia pesquisa, e eu sabia que lá o pessoal ia me malhar e eu ia aprender. E era isso que você queria. Eu queria aprender, eu queria tomar na cabeça para eu saber. Cara, e às vezes, assim, teve vezes que eles falavam e ficava assim, ó, eu me sentia um merda, sabe? Um merda, eu me sentia um merda. Eu chegava, falava, e aí, gente, vou apresentar aqui minha pesquisa. Vou lembrar uma vez, na UFRJ, fui apresentar na Semana de História um negócio sobre metodologia de pesquisa. Fui apresentando, felizão, ai, que legal. Aí chegou, ele tava, juro pra você, eu nunca vou esquecer, ele estava sentado no final da mesa. Ele olhou para mim, ele abriu assim o papel, assim, ó, com a canetinha. Falou, então, muito estiloso, muito legal a sua pesquisa e tal, mas você tem que levar em consideração que você cometeu falhas muito graves na sua pesquisa. Eu olhei assim, falei, ah, é? Ele é. Olha só, você está usando esse autor tal. Esse autor tal, para esse tipo de coisa, não funciona, porque ele analisa países que foram colonizados. Seu país não foi colonizado, toma. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, você está usando um conceito, é o conceito alemão. Esse alemão aqui não sustenta. Você deveria ter olhado, que aparentemente você não olhou, fulano de tal, no livro tal. E eu anotando, né? Essa análise aqui não faz sentido, porque você levantar isso aqui, você ficou sabendo disso aqui? Eu falei, não sabia disso então. Devia estar sabendo. Melhore, toma na cabeça, né? Cara, naquele dia assim, eu saí, eu falei assim, nossa, se ele tivesse do meu lado, eu batia nele. Falei, caralho. Fiquei 6 meses vendo essa merda e ele tá falando que tá tudo errado. Só esculachou. Só esculachou na frente de todo mundo. Tipo assim, não tá nem aí. Tipo, 40 pessoas na sala e ele malhando. Eu fiquei quieto, porque ele era doutor, porra. Eu ia falar o quê? Caramba. Nada, eu era graduando. Mas assim, eu quase levei o pessoal, mas eu não levei. E tudo que ele falou fez sentido depois. Mas tem muita gente que não sabe separar isso. Então, tipo assim, dentro da história a gente treta muito, mas é uma treta acadêmica. Tipo assim, ó, cara, essa metodologia, para mim não faz sentido por causa disso. Eu acho que esse seu recorte aqui não faz sentido, essa sua concepção e tal não é legal. Beleza, eu posso argumentar de volta. Mas, em geral, tem gente que leva... em geral não, mas tem gente que leva pro pessoal. E aí é treta... Não gosto de fulano. Fulano é um babaca. E às vezes não, cara. Às vezes ele tá apontando uma questão técnica. Os caras só pensam uma parada diferente. E às vezes ele tá certo. Mas quando é do seu lado também é bom, né? Tipo assim, quando alguém fala alguma coisa, fala, falou besteira aqui. Você abre o seu livro, pega a sua peninha atrás da orelha aqui. Não falei não, porque olha só, toma. Nossa, isso deve ser bom pra cá. Eu sou rancoroso. Eu sou rancoroso debochado, nem ia dar certo pra mim. Tá? Porque quando eu tô errado, eu consigo assimilar legal. Falando, beleza, tá bom, tá errado, tá errado. Mas quando alguém fala pra mim que eu tô errado, eu mostro que eu tô certo, aí eu sou muito rancoroso. Cara, e às vezes na história tem muito isso, porque, por exemplo, existe a questão da pesquisa e a gente trabalha com outras áreas, né? Às vezes, por exemplo, às vezes eu tô num grupo de pesquisa e um grupo de arqueologia descobriu uma evidência nova. E isso acontece, isso é muito legal. Uma evidência nova que muda como a gente entende várias coisas. Geralmente são as coisas muito pequenas, mas digamos que muda um negócio muito grande. E eu fiz a pesquisa, aí o cara fala assim, não, mas todos os documentos falam que não é isso. Aí você fala assim, tudo bem. Mas ano passado, no artigo tal, não sei se você leu, foi descoberto isso aqui, ó. A ofensa de vocês não sei se você viu, não sei se você está sabendo, se você está por fora da pesquisa. E aí você fala assim, foi descoberto isso aqui, ó, na caverna de não sei das quantas. E isso aqui, por exemplo, é a história da América, migração dos povos da América. A gente acha que é uma data, sei lá, acho que no começo era 8 mil. Aí a gente acha um negócio, um crânio humano, a gente vai datar, deu 12 mil. Aí, quando você for fazer pesquisa, o cara fala, não, mas 12 mil? Não, o que a gente tem de consenso é 8 mil. Você fala, mas não sei se você está sabendo. Na caverna de não sei das quantas, no Peru, foi encontrado um crânio, que a datação de carbono, blá, 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 deu 12 mil. E aí? E agora? Aí é a treta, entendeu? É a treta nesse sentido. Que da hora. Mas isso ainda está inconclusivo, porque essa pesquisa, nessa metodologia, pode ter tal falha técnica. Você fala, não, mas isso aqui foi estudado, revisado pela academia de não sei das quantas, não sei quantos. Aí você vai tentando. Foi datado e tacaram o carbono 14. Aí você vai discutindo. Caramba, que papo louco, velho. Cara, a história é muito treta, mas é a treta do bem. Não, mas é assim que é ódio do bem, treta do bem, eu acho. É só pra melhorar sempre. Que foda. Quer dizer, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, mas às vezes vai pro pessoal. Às vezes vai pro pessoal. E qual que é a parte da história que te pegou mais, assim? Que todo mundo deve ter uma área específica falando, isso aqui é incrível, ou uma coisa que você estudou. É muito específico, tá? Mas que você falar assim, faz sentido. História cultural russa do século XIX.
Ah, Barba Russa faz sentido. Ah, agora sim, era uma sentido. pergunta que eu ia fazer no Faz começo sentido. e eu deixei Faz rolar. sentido. Então vamos lá. Você consegue associar o nome do seu projeto com a história pra gente ter um norte, assim? Cara, Porque, consigo. pra quem não sabe, o arroba do João é arroba Operação Barbarussa. Operação OP Barbarussa. Barbarussa. É. Que tem a ver com esse processo que você Tem vai a ver falar com agora. várias... Cara, é um nome... Eu tenho muito orgulho desse nome, tá? Vou ser muito sincero com você. É um nome muito bom, cara. Eu tenho E o muito orgulho desse logo nome. também é muito É, bonitinho. Cara, muito legal, muito Eu tenho muito bacana. orgulho desse nome. Cara, Operação Barbarussa, ela remete a muitas coisas. Primeiro, pro essencial, né? Eu sempre fui... Sabe quando você tenta identificar alguém e você não sabe o nome? Você fala, fulano é o Barbudinho. Sabe qual é? Então, eu sempre fui... Porque minha barba agora ela tá menor, mas eu tinha uma barba bem maior. Então, eu sempre era o cara... o Barba, o da barba. Então, essa é a primeira parte. E eu sempre estudava história russa, né? Academicamente, eu pesquisei história russa, meu TCC é sobre enfim, uma poesia russa do Pushkin e tal, pra quem sabe. Cavaleiro de Bronze, né? Quem conhece essas paradas. Cavaleiro de Bronze? É um poema russo. Ah, tá. Então, Específico, pesquisem lá. É. Eu sou tão limitado, Cavaleiro de Bronze, eu tava pensando no Shiryu. Não. Tava pensando no Cavaleiro Zodíaco. Ó, Não, olha a é um poema limitação. russo do século XVIII. Não fui 18? o único pelo jeito, né, Bolívar? 18 não, 19. Muito específico. Muito É um específico. poema muito específico. Tá. Eu fiz análise dele, bilíngue, russo-português e tal, não sei o quê. Enfim. E aí, Barba Russa, porque eu estudava história russa. Eu tava fazendo russo, hoje em dia não sei mais porra nenhuma, sou só alfabetizado, mas enfim, planejo voltar. Sou só alfabetizado em russo, é isso? Eu sou só alfabetizado. Ah, só alfabetizado. Só Não, alfabetizado. sou só Eu alfabetizado sei, tipo em assim, russo. se tiver escrito em cirílico, eu sei ler. Agora, o que significa Nossa, mas é só outra coisa. isso? Meu Deus Não, do porque céu. eu fiquei estudando 1 ano e meio, né? Ah, Eu só porra, saber mas isso é difícil foda. pra Eu esqueci. caralho. Não é Não, tipo assim, não é igual estudar inglês e espanhol, que as outras são iguais, tá ligado? É um bagulho que você vê os símbolos lá e fala, mano, tô fudido, Não, não mas é sei porque eu voltar pra casa. sabia. Só Então, que eu só parei, saber eu isso já é enferrujei. muito Aí eu foda, enferrujei, cara. aí agora eu só sei ler mesmo. Só saber Antigamente eu isso é sabia foda pra falar, caralho. sabia, enfim, conjugar os verbos e tal, hoje em dia eu não sei mais. Enfim, então Barba Russa veio disso. Mas aí, o Operação Barba Russa faz referência à Operação Barbarossa, que foi uma operação militar da Segunda Guerra Mundial, que foi o momento, que foi o ponto de virada quando os nazistas começam a perder a guerra. Você tem uma derrocada do fascismo na Segunda Guerra Mundial. E quando eu criei o projeto, a ideia do projeto foi em 2019, que foi no momento onde o Brasil estava numa ascensão de ideias fascistas muito grande e tal, e isso não sou eu que tirando da minha cabeça. Você pegar aí pesquisa, os núcleos neonazistas no Brasil dobraram, então não tô louco. Ninguém tá tirando do rabo. Não tô tirando isso aqui do rabo, tá? Enfim, antes que comece a encher o saco. E vão, já se Eu prepara. sei, óbvio que vão, normal, tô acostumado. Meu nome deve estar em algum grupinho assim. Quem a gente tem que perseguir no grupinho neonazista? Deve estar lá, João Barbarossa, com certeza. Mas enfim, se não tiver na ABIN, mas aí esse outro Na onde? Na ABIN, porque isso é porque o governo fez um levante dos... Esse governo não, o outro O governo. outro governo. Fez ah, um tá. levante de perfis e tal. Ah, é? É. Nossa. Tinha uma galera lá. Uma galera socialista, eu não sou, mas a rapaziada jura que eu sou, então não sei. É, porque tá tudo no mesmo... Tá tudo no Bateu mesmo- o olho, professor de história. Tem A barba, logo é vai pra vermelha lista. ainda, Exatamente, né, cara? É cara. foda. E pior, no começo era uma estrela vermelha. Aí, pô, tu pediu também. A minha está correta. Mentira, tô Mas é zoando. porque fazia Ai. referência à União Soviética, Operação Barbarossa, russa, aí eu falei, pô, uma estrela pô, vermelha, faz Faz sentido. sentido. Mas aí, Mas aí ganhou uma conotação muito Brasil, mais... eu não... Aí fui erro meu, fui erro de marketing. Falei, porra, o pessoal olha e lembra do PT na hora. Falei, porra, fiz merda. Eu tirei a estrela depois, porque... Eu não sou do PT, mas enfim. Fique claro. Eu não sou do PT, né? Nada contra é forte, mas não sou do PT. Nada contra é forte, né? Nada contra é muito forte, Nada cara. contra é muito forte. Mas assim... E aí, enfim, então faz referência a isso. Então, na época, fazia sentido, porque a ideia do projeto, a longo prazo, o sonho do projeto, né? É que essa parada fique maior do que eu, assim. E que consiga ser uma equipe mesmo que faça esse projeto. E a ideia é levar a história de forma divertida, com qualidade para as pessoas. Porque hoje em dia é muito comum e muita gente geralmente vai assistir conteúdo de história com alto valor de produção, que geralmente são, do ponto de vista de história, fracos ou errados mesmo, mas de propósito. Enviesados, exato. Pro lado anti-histórico. Pro lado errado. Pro lado ahistórico, vamos colocar assim. E aí a ideia então era criar um projeto, por isso que eu não coloquei meu nome, coloquei Operação Barbarussa. E a ideia era nesse sentido, assim, fazer que fosse um movimento para tentar começar a ajudar nessa derrubada assim, desse obscurantismo científico que a gente estava vivendo, que a gente ainda está vivendo, né? Mas hoje em dia já melhorou um pouquinho.
Então ele fazia referência a esses processos todos. E aí era a história. Então eu botei Operação Barba Russa porque fazia relação a isso e tal. Então juntou isso tudo e foi esse nome. Barbarossa. É. Que legal. E aí você falou dessa operação aí que foi na segunda. Como que foi essa operação? Dá pra falar? Você tem propriedade pra você falar é muito dela? hipócrita pra você, porque eu não tenho tanta propriedade assim, não. Não, agora eu queria saber que eu vejo muita gente falando do final da Segunda Guerra, de quando que a Alemanha começou a perder o rolê todo, o eixo, né, deles lá. E foi o quê? Porque pra mim, que não sou historiador, só vejo coisas por aí, pra mim, quando falam do dia D lá, que a Alemanha tentou invadir no inverno fudido lá, e aí foi bom pro soviético, porque eles já dominavam a área. Pra mim, o dia D é considerado o dia que Momento da virada. começou a dar a volta, é isso mesmo? Pra mim, digo leigo, Cara, assim, é mais o que ou menos. Acho que tem mais... Depende, veja bem. Depende, veja bem. Como sempre, depende, Veja veja bem. bem. É porque o dia D ele é um momento de virada de reconquista do lado francês, que é o lado ocidental da guerra. Então ele foi muito mais protagonizado pela Inglaterra, França e Estados Unidos. Então ele é um ponto de virada, especialmente pra gente aqui. Aí se a gente for para pensar, o momento de realmente onde as coisas começam a virar é em Stalingrado. Quando, enfim, Stalingrado é uma cidade da União Soviética, em homenagem ao Stalin. Stalingrado, né? Grado é o termo russo para cidade. Petrogrado, na época, que era São Petersburgo e tal. Grade é de cidade, Stalingrado. Enfim. E aí, eles estavam tomando um cacete, como todo mundo na Segunda Guerra Mundial estava tomando um cacete da Alemanha. Ainda mais a União Soviética, ela tinha um problema que ela estava tomando um cacete da Alemanha, do outro lado ela estava batendo nos japoneses ao mesmo tempo. Tinha outro lado porque eles também, são vizinhos né? do Japão. A gente esquece que a Rússia é vizinha do Japão, né? É grande o suficiente para ser vizinha do Japão e tá na Europa ao mesmo tempo. E o Japão tá barbarizando todo mundo. O Japão barbarizando região, todo mundo na China, na Coreia e na Rússia também. Então eles estavam batendo dos dois lados. Então já fica difícil. Aquele território daquele tamanho já é difícil. Ela já estava tendo uma certa crise porque ela tinha acabado de sair de uma guerra civil, que durou um tempão, que foi um negócio gigantesco. Então, assim, a União Soviética estava num momento muito ruim. E aí teve vários avanços, mas, assim, em geral, para lutar na guerra, muito ruim. E aí ela foi tomando cacete de Stalingrado, e chega um momento que eles começam a virar. O inverno chega, existe essa coisa que é a entidade inferno, que eles chamam do General Inverno na Rússia, que ajudam eles na batalha, ajudam com Napoleão, aquela coisa toda. E aí eles conseguem ter um começo de uma vitória, morre muita gente em Stalingrado. E eles começam a vencer, os alemães começam a empurrar eles de volta. Nesse processo, existia uma coisa que era o mito da invencibilidade alemã, que fazia todo sentido com a retórica que o Hitler dizia do povo escolhido. Nós somos arianos, somos superiores, o povo escolhido, a gente é melhor do que todo mundo, ainda mais os eslavos, que eram os povos russos. Porque a ideia alemã foi que os alemães vão invadir a União Soviética em geral. Óbvio, para acabar com o comunismo, aquela coisa clássica, mas também porque eles enxergavam os povos eslavos em geral como povos extremamente inferiores e que eram os povos que eles iam escravizar para trabalhar para produzir comida para eles. Quando a Alemanha ganhasse, a União Soviética se tornaria um grande plantation, todo mundo vai ser escravizado para alimentar a gente, porque eles são inferiores e é isso que eles têm que fazer. E aí, quando eles perdem e começam a perder, e a primeira grande derrota deles é contra os povos eslavos, que eles achavam infinitamente inferiores e tal, esse mito da invencibilidade alemã é quebrado. E aí existe uma questão que a gente às vezes não pensa na guerra, que é o aspecto cultural de moral mesmo. A confiança da galera. A confiança foi embora. A galera caiu aqui, bicho. Exatamente, tipo assim, a gente não era invencível, a gente ainda perdeu não pra foi eles? nem pro francês, foi para eles, sabe? Então isso ajuda essa derrocada, e aí a União Soviética pega um gás, e aí a moral no outro lado acontece o inverso. Caramba, a gente consegue vencer também, dos caras também, exato. E aí o pessoal começa a ir avançando. Com isso, você tem uma organização do outro lado também, que é essa operação de retomada. E aí sim, enquanto os alemães estão sendo empurrados de volta para a Alemanha do lado oriental pelos soviéticos e tal, os ingleses, junto com os estadunidenses, junto com o resto de uma galera, mas principalmente eles dois, começam a organizar, junto com a França, uma retomada da França, que aí tem, enfim, toda a operação que é o dia D. Que a França e aí você tem também, eles né? sofrem tipo um sanduíche, assim, né? O soviético vem vindo de um lado, e os estadunidenses, britânicos e franceses estão vindo de um outro, e é meio que uma corrida para ver quem vai chegar em Berlim primeiro. Porque é meio que uma ideia de que quem chegar em Berlim primeiro é melhor. E aí já tem as sementinhas da Guerra Fria ali, entendeu? Quem é que vai conseguir derrotar os nazistas? Os capitalistas ou os socialistas? E aí quem chega primeiro é a União Soviética. Isso aí eu queria saber. Ele derruba o hashtag, bota a bandeira soviética lá.
É aquela foto É, famosa aquela foto que tem famosa. a bandeira? Isso. É mesmo? Que eles, inclusive, mexeram, não sei se você sabe disso. Não, A sabia foto não. original, porque assim, na guerra acontece muita pilhagem, né? A rapaziada vai roubando. Sim. Você tá entrando na cidade, a cidade tá evacuada, tá tudo vazio. Tá tudo ali. Você vai pegando, né? Mas você, pô, você é um cara, geralmente você é um soldado, você não tem muita grana. Então, na foto original, o soldado soviético que tá botando a bandeira em cima lá do centro do Reichstag, lá em Berlim, ele tava tipo com uns 5 ou 6 relógios no braço. Caramba, bicho. E aí pegava mal, né? Tipo assim, os caras com o braço cheio de relógio, irmão, segurando O os Saqueou bagulho. é um cara muito pontual. Exato, tá? entendeu, mano? Cara, era muito relógio mesmo. E Você tem vê a essa foto Tem, original? se você conseguir pesquisar aí. Se não deve ter. conseguir, se não achar, eu Vê se você coloco acha aqui aí. no cantinho. Bota no cantinho. E aí eles foram, enfim, teve um Photoshop vintage assim da época. E tá aí o relógio, acho que tá com um relógio só na foto final, oficial, bonita, assim, mas ele tinha vários relógios. Então você teve o começo de uma Guerra Fria, tipo assim, quem chegou primeiro? Foram os soviéticos, mas aí o outro bloco falou assim, não, mas aí também não. E aí vamos dividir a Alemanha. E aí começa todo o rolê da Guerra E aí Fria. começa todo o rolê da Guerra Fria, que também é uma treta pesadíssima, né? Porque tem... E agora eu vou aprender com você, não vou dar meu posicionamento, minha visão aqui, mas todo mundo puxa a sardinha pro seu lado, né? Por exemplo, a corrida espacial começou na Guerra Fria, Sim. e aí os Estados Unidos fala, a gente foi o primeiro a colocar o homem na Lua, e não sei o quê. Só que por trás disso teve muito... Todas as outras coisas que tiveram antes disso foi o soviético. A primeira pessoa no espaço, o primeiro satélite, o primeiro animal, o primeiro tudo foi a União Soviética. Quase tudo, né? Mas o primeiro homem na Lua foi nos Estados Unidos. Então, cada um puxa a vitória pro seu lado também, né? Então, você não conhece, não pesquisa nada, você fala, não, os Estados Unidos ganhou por causa disso. Mas você vê o outro lado e fala, não, a União Soviética ganhou porque ela fez tudo antes, ela só não colocou lá primeiro. Sim. E aí vira uma outra treta foda também, né? Que é a treta que a gente sempre fala, que é o resumo da treta do historiador. Qual o critério que você define a vitória na guerra espacial? Você não pode aproveitar os dois lados só? O historiador que é visto desse jeito, ele é isentão do rolê? Cara, depende do assunto. Tipo assim, tem o historiador analisando tal coisa, os Estados Unidos ganhou a corrida espacial. Analisando a outra coisa, fala, mano, não posso aproveitar os dois lados? Aproveita os dois tal e tudo. Porque querendo ou não, aí é outra coisa. Querendo ou não... Ah lá. Aí, ó, viu? Você deve dar um... Ah, o bracinho é cheio de relógio. Dá um maximizado. Aí eles dão, relógio num braço, relógio no outro. Olha lá, relógio, cheio de relógio. O cara tá com o relógio tem nos dois dois braços. Por que ele tem relógio nos dois braços? Aí aqui não tem o relógio daqui, ó. Ou apagaram só o relógio daqui e o daqui também. Tá Caramba, velho. E esse outro cara também, do outro braço, também tá cheio de relógio. Cara, essa foto é pesada, né, mano? Essa aqui é um maluco mesmo, né? Cara, eu achava... em cima do hashtag. Mano, eu achava que era uma estátua, que eles colocaram a bandeira na estátua. Não, eles invadiram Berlim, eles entraram no hashtag, que era o prédio de administração, entraram, foram catando ver se tinha alguém e tal, não sei o quê, foram subindo, chegaram lá no topo, onde ficava a bandeira nazista, botaram a bandeira soviética e sacudiram, tipo assim, ó, chegamos, conquistou, acabou. Que foda. Ganhamos. E tem um maluco segurando ele, o maluco do relógio, que tá segurando. Segurando ele pra ele não cair, pô. Nossa, velho. É só um cara no alto do telhado, em cima de um negocinho com a bandeira super pesada balançando. Nossa, mano. E os malucos segurando ele pra não cair. Pra ele não cair. Caralho, que foto foda. Eu já achava a foto foda, mas agora... Tem a cena, acho que de um filme, eu não vou lembrar qual filme, mas tem um filme que retrata essa cena. Que animal, que é muito maneiro, que tem o cara cheio de relógio. Eu nem tava falando. É da descrição. Cara, depende do tema que a gente estava discutindo. Depende do tema que você tá falando. Porque, querendo ou não, é isso que a gente tava falando. História é uma ciência humana. E ela é uma ciência humana que tem impactos políticos também. Então, isso tem que estar presente na sua análise. E não tem como, porque, assim, não só em história, qualquer ciência, quando eu vou pesquisar, isso é da área de psicologia, não tem como as minhas ideias não estarem presentes no que eu faço. É impossível. Ninguém é completamente imparcial. Não tem como. Em qualquer coisa. Sei lá, nos shows que você faz, sabe? No stand-up que você faz. De alguma maneira, as suas vivências, a sua visão de mundo vai estar presente ali. Seja uma visão de mundo mais estritamente política ou não. Mesmo que tudo seja político. Você entendeu o que eu estou querendo dizer. Sim. Então, quando a gente traz história, é a mesma coisa, cara. E às vezes existe essa crítica, assim. Você quis colocar de isentão, pô, nada a ver. Isso é uma postura que... Porque, enfim... Porque a história, ela tem... A gente tenta não ter que ela tenha utilidade, mas ela também tem utilidade. Inclusive política, né? Pra caramba, né? Politicamente já aprendeu isso. E eu acho que foi... Assim, deixa eu colocar melhor as palavras. Eu acho que foi importante, apesar de ter sido bizarro do meu ponto de vista, o que a gente passou...
Mas se você tiver que tirar algum saldo positivo disso, é analisar que foi importante para muita gente abrir o olho do que está acontecendo no mundo, de como são os posicionamentos. Porque na minha infância, por exemplo, eu via a parte política como uma foda-se a política. Né? Tudo, tipo, vai dar tudo a mesma bosta, Inclusive, mesmo, isso foi colocado isso com algum é interesse proposital, por trás. obviamente. Então a gente vê isso. Hoje a gente consegue ver como é claro que em alguns governos mesmo, não estou falando de presidência, estou falando de prefeitura, de estado, é bom que as pessoas não se interessem muito por política, porque isso ajuda eles. Então quem está interessado está aqui junto comigo e é quem vai fazer rodar o rolê todo. E, então, assim, nesses últimos anos, independente do seu lado, do seu espectro político, você vê que fala, mano, envolve tudo, cara. Envolve política, envolve literalmente tudo. Tudo. Tipo... Tudo. Vou te dar o exemplo que a gente sempre esquece, assim. Por exemplo, a questão, o grande pessoal que treta muito em cima dele, Paulo Freire. O pessoal, tem a galera que não gosta de Paulo Freire. Só de falar Paulo Freire, lá vem ele. Por que o Paulo Freire foi tanto um problema? Por que ele foi perseguido na ditadura? Porque antes disso, existia no Brasil, o analfabeto não podia votar. Até muito pouco tempo atrás. Até acho que a última Constituição de 88 que o analfabeto passou a poder votar. Antes não podia votar. E aí, vamos pensar, se o analfabeto não pode votar e quem controla a educação é o governo, eu vou escolher quem vai ser alfabetizado ou não, porque vai me ajudar a ganhar a eleição. Sim. O meu perfil de público votante tem que ser alfabetizado, enquanto o perfil da oposição tem que ser analfabeto. Assim eu ganho a eleição. De maneira muito bruta, mas isso faz muito impacto na sua eleição. E aí surge um cara que é o Paulo Freire, que ele pensa um método de alfabetização. Inclusive, a rapaziada tem um grande problema com ele. A pesquisa dele era sobre alfabetização. Só. Assim, alfabetização. Você está preocupado. Você nem sabe. Quem fala enche o saco nem sabe. Você ouve Paulo Freire falar, o cara nem sabe o que ele faz. Começar do começo. Alfabetização, né? Óbvio, ele tem ideias sobre educação de maneira mais ampla, mas o método do Paulo Freire é o método de alfabetização. Ele tem um método de alfabetização voltado para pessoas carentes da área rural, que no Brasil, ainda mais na época de 60, porra, muita gente carente também, e que ele conseguia alfabetizar em tempo recorde. Tipo assim, eu não vou lembrar quanto tempo agora. Eu acho que eu vi em algum lugar que ele conseguia alfabetizar a pessoa em 40 dias, ou foi 40 pessoas em um mês. Era uma coisa assim, ele educava as pessoas muito rápido, e as pessoas saíam alfabetizadas. E aí ele tinha um projeto junto com o João Goulart de levar esse plano de alfabetização dele em escala federal, para usar essa metodologia no Brasil inteiro. E aí pensa o seguinte, em uma eleição, você tem o público votante. Na outra, milhões de brasileiros que nunca votaram, que são os pobres, vão poder passar a votar. A dinâmica política brasileira seria a outra. E João Goulart foi o que tomou o golpe? João Goulart foi o que tomou o golpe. Entendi. Que coincidência. Na hora veio o Bender do Futurão, agora tudo faz sentido. Isso foi um dos fatores também. Então, assim, óbvio, não foi o único, mas tem vários. Então, assim, as pessoas não gostam dele por causa disso, porque ele queria fazer um plano de alfabetização que ia educar muita gente. Ele foi perseguido por conta disso, porque ele ia mudar o cenário político brasileiro inteiro. Porque toda aquela população pobre que não podia votar, agora podia. De uma eleição para outra, ia poder. E era, assim, muita gente, porque o plano dele ele alfabetizava todo mundo muito rápido. Então, as eleições para presidente, por exemplo, seriam completamente diferentes. As eleições para prefeito, para governador. E as elites não queriam que isso acontecesse. E aí o pau quebrou deu toda a treta. Porque eu vejo gente, até o condomínio que eu moro, tem muita gente que só taca coisa lá e foda-se. Então tem gente que fala que Paulo Freire era defensor de genocídio, Paulo Freire era comunista e não sei o quê. E é tipo assim, quando a pessoa posta isso, ela posta um link de uma matéria que fala isso. Eu falo, mano, será que eu sou professor formado no magistério? Será que eu estudei o Paulo Freire errado? Será que não me falaram essa parte? Tá ligado? Vim falando, será? Já li tanto livro dele, eu nunca vi isso. Não vi lá os bagulho falando, comunista. Eu vou na livraria, não acho esse livro que eles mostram. Não acho. Incrivelmente. Então, mas é isso, só para mostrar que assim, a política ela está presente em questões menores. E aí aí voltando sempre, né? E aí o papel do historiador é conseguir ter esse olhar, para saber separar e enxergar esse processo na hora que ele analisa. Caramba. Que foda isso, né? Difícil para fazer. É uma análise muito mais maneira. Minhas análises são muito rasas. Tipo, no final do ano,
teve uma treta no grupo do condomínio. No Sempre período tem, da né? Copa. Não, mas eu adoro a treta. Eu tô no meio de todas ali, mandando figurinha. Eu adoro. Mas por quê? Na época da Copa, ou perto da Copa, que foi no período da eleição, acho que entre o primeiro e o segundo turno, uma pessoa falou assim, por que a gente não pega a bandeira do Brasil e põe em cima do prédio? A bandeirona do Brasil. Ela, claramente, ela não estava pensando na Copa. Mas ela deu a desculpa da Copa. Sim. E aí, o pau quebrou. Não, porque vai parecer prédio de bolsonarista e não sei o quê. Aí ela falou, mas é melhor do que colocar a bandeira vermelha, porque a nossa bandeira jamais será vermelha. E aí eu falei, mas já Mas teve deveria, né? A bandeira gente vermelha, não pode entrar teve? nesse papo, né? Mas já teve bandeira vermelha. Não teve, mas deveria. É, Porque Brasil vem de Do pau-brasil, que é vermelho. que é vermelho. E Brasil vem de vermelho como brasa. Caralho, olha, então, é a se a gente semântica. fosse parar pra pensar, Calma aí, com vamos lá. calma, era É. pra ser vermelho. Vamos lá, análise fria agora de história. Análise, não, isso que eu Fria. tô falando. Eu fiz um vídeo sobre isso, o pessoal ficou... É? É. O Brasil, porque eu vi em algum lugar, depois eu vou colocar aqui se eu achar, que a bandeira já teve uma parte vermelha. Nossa, não sei se é no período... Isso foi um detalhe. Deve ter tido não vou lembrar o nome desse bagulho. Vou Negócio de pesquisar, Portugal, mas né? vamos lá. Domínio português. O Brasil deveria ter bandeira vermelha. Só pro corte essa. Análise fria da história. Vamos lá, não. A bandeira do Brasil deveria ser vermelha. Pode seguir aí. Gostou? Ficou bom pro corte, né? Ficou muito bom. A bandeira do Brasil deveria ser vermelha, rapaziada. Bandeira do Brasil, eu fico com medo de postar essas coisas depois, sabia? Não, pode, eu vou falar. Peraí, vamos lá, ó. A bandeira do Brasil deveria ser vermelha. Vai. É isso aí, ó. Análise fria da história, por quê? Porque a bandeira. Aqui, lá, ó, tá vendo? Tinha. Mas essa daí é de onde essa bandeira, cara? É um documento. Xadrez verbal, é do Felipe Figueiredo. Eu tô puxando aqui, mas. Essa bandeira não é da época do Império, não? Não, é antes do Império. Eu acho que é, porque aqui é a cruz lá portuguesa, não é? É. E aí tá a estrelona vermelha aí, ó. Tem uns Estrela lacinhos, vermelha, tudo, tem tinha uns estrela cafezinhos vermelha. ali e tal. Tinha esquecido essa estrela na vermelha aí. Foi 10 dias que foi essa. 10 dias? Foi em símbolos pátrios. Na época do governo do PT. Cadê? Essa daí é da posse do Lula. Cadê? Depois deixa o link. Eu vou Isso aí é a ala monarquista do PT. Usou essa bandeira aí. O link estará na descrição com a explicação dessa. Mas a gente fala, o professor falou, a bandeira do Brasil deveria ser vermelha. Por quê? Se for analisar friamente, historicamente, o pau-brasil, que foi quem deu o nome Brasil pro vem do pau-brasil. que o pau-brasil é uma árvore que o interior dela é vermelho. A madeira é A vermelha. madeira dela é vermelha. E, inclusive, é por isso que ela era tão desejada. Que ela era um vermelho muito forte. Né? E aí o Brasil é de brasa, é isso? O Brasil vem de vermelho como brasa. Que ela parecia pegar fogo. Que é um assim. Brasil. É um vermelhão. É uma brasa, é um Brasil. Aí se a bandeira fosse seguir as Caralho, cores é do um país- Brasil. Como tem muita brasa, é um Brasil. Caralho. Ah. Nossa, ó, a mente. Aquela imagem que tem do. Então, se a bandeira fosse para seguir as cores nacionais mais técnicas, ela era para ser vermelha. Porque ela é verde e amarela por conta das cores do Império, né? Das famílias reais. É não tem aquele papo de. O azul é por causa do mar, o amarelo é por causa do ouro. Valela. É mesmo? É valela. O losango, tanto que se viu a bandeira do Império ali, o losango era amarelo e era verde e amarelo já. Não é por causa da mata, era por causa das famílias reais. A cor da família do Dom Pedro era verde. Caramba, mano. Isso aí é outra parada E a também. família, e uma das famílias que juntou com eles, que eu não vou lembrar qual o nome agora, uma família real super importante, que juntou com a família antes, era amarela. Que foda Aí isso, é mano. verde e amarelo. Eu trouxe E um. o azul era por causa desse símbolo português que a gente viu das estrelinhas. Aham. A bola com estrela azul vem da bandeira portuguesa. É mesmo? É. E o Ordem e Progresso vem dos positivistas, que é um grupo meio complicado. É isso. Nossa, Dali. mano, a gente tava falando eu trouxe um rapaz aqui que ele conta muito histórias de cemitério, histórias das pessoas, assim. Então, no cemitério em Araras, no interior de São Paulo, tem um menino que morreu em tal circunstâncias, ele é considerado milagreiro e etc, etc e tal. E ele conta fofocas da história também. E aí a gente tava falando sobre... Fofoca não, pô, peraí. Vamos valorizar o homem. Ele fala causos da história. Causos da história. Então, deixa eu melhorar. O Thiago, do Kit a Sombra, ele conta
causos da história de forma Ficou mais como bonito, as não ficou? pessoas... Muito mais bonito. Da forma como as pessoas contam, não do ponto de vista especificamente dos livros de história. Mas ele vai no lugar e fala, quero saber o que as pessoas dali têm a falar sobre. História oral, É. metodologia. E aí ele faz algumas análises e tal, e a gente estava falando dos fantasmas do Império, que é lá onde morava o Dom Pedro e a Imperatriz Leopoldina, depois que ela supostamente morreu sozinha, que falam que as más línguas dizem que ela foi jogada da escada enquanto estava grávida. As más línguas. Mas aí falaram que não foi, que ela morreu de outras causas porque ela não tinha fraturas. Mas aí falam, não precisa só de fratura para matar uma pessoa. Dizem que o cônjuge dela jogou ela da escada grávida e ela morreu. E aí, para algumas pessoas lá onde eles moravam, aparece, teria aparecido inclusive para o Dom Pedro, o fantasma da Imperatriz Leopoldina. Tanto que teve uma festa que teve lá onde eles moravam, não lembro o nome do lugar que eles moravam lá, que ele saiu e foi chorar no quarto porque apareceu o fantasma dela. Então aí tá conversando sobre essas coisas, aí a gente estava falando sobre quando foi proclamada a da independência do Brasil. Falou, na verdade, quem fez o rolê todo não foi Dom Pedro. Dom Pedro só estava passeando de cavalo lá, voltando Foi mais uma litoral. foi uma resposta a processos anteriores. Mas quem fez o rolê todo foi a Imperatriz Leopoldina, inclusive ela que assinou, ela que teria assinado. Ela assinou no lugar dele porque ele estava em viagem. Na verdade, ele saiu em viagem para conversar com as elites do Brasil. Porque, tipo assim, não dava para ele fazer esse processo de supetão. Você chegar no Rio e falar, acabou. Porque as elites brasileiras, como sempre... Não ia aceitar muito bem. Enfim, toda a dinâmica brasileira tem a ver com as elites agrárias, até hoje naquela época também. Então ele teve que sair, enfim, ele foi fazer um negócio em São Paulo. Em São Paulo é ótimo, eu estou em São Paulo, né? Foi fazer um rolê aqui. Ele estava voltando de Santos. Ele foi fazer um rolê aqui, mas ele foi rodar para conversar com uma galera. E aí, enquanto estava acontecendo, ela estava lá como regente, porque, enfim, quando ele não estava presente, ela que respondia. Ele estava tendo as negociações no Rio de Janeiro com os políticos da época e ela que assinou a documentação original e conduziu a reunião. Então, aí falou isso, falou a Imperatriz Leopoldina e o regente Feijó que organizaram o rolê todo, só avisaram, mandaram um zap pro Dom Pedro. Ó, declara aí. Declara e grita aí. E aí, inclusive, esse cara fala que ele não estava no cavalo branco, Não, nas margens do rio. Fala que ele estava num burro e ele estava com diarreia na hora. Desinteria. Você está colocando uma maneira muito feia. Eu estou colocando. Ele estava com uma... A documentação diz que ele está com uma profunda desinteria, estava suado, cansado... Tava num burro, porque era uma viagem longa. Eu nunca andei de cavalo, mas o pessoal fala que quando você anda de cavalo, dói a bunda. Porque ele é forte e tal. Ele é resistente. É. A longas distâncias, na teoria não serve porque ele gasta mais energia e não é resistente. Ele é grandão, né? E o burro, se você sentar, ele é mais confortável, ele é fofinho. Até e ele vai devagarzinho, dele é mais devagar e sempre. né? O cavalo não, então para viagens longas, como era o caso dele, ele tava de burro. Não faz sentido ele estar de cavalo. Pô. Tava de burrinho, e aí ele estava sem com uniforme, porque ele tava viajando. E com uma profunda desinteria. Profunda desinteria. E aí deram papel para ele, proclamou lá a independência, e foi isso. Tanto que falam que no Museu de Ipiranga, a parte onde foi construída o monumento lá sobre ele, segundo o Thiago do canal Que Te Assombra, sigam ele lá que é muito bom o canal dele, foi onde o pessoal saiu para procurar onde ele estava evacuando e acharam o que eles chamam de coprólito, que é um pedaço calcificado de fezes. E aí falou, vamos construir aqui porque foi aqui agora que ele tá falando bonito. Tá vendo? Eu vou aprendendo, cara. Eu vou aprendendo. É que meus convidados... técnico. Agora eu tô virando técnico. 2 aninhos eu tô top já. E aí foi ali onde ele proclamou a independência, onde ele estava evacuando, que foi construído o monumento da independência lá no Ipiranga. Então, quando você chegar lá no Museu do Ipiranga, você procurar onde está o monumento lá, foi ali que ele estava evacuando na hora do rolê. Cuidado todo. pra não pisar no cocô. Agora já não tem mais, já tiraram de lá, né? E aí trouxeram o coração. Foi dele que trouxeram o coração? Trouxeram o coração dele. Isso foi uma treta. Mas... Só pra falar que eu não joguei a informação à toa da bandeira, tá? A informação sobre a bandeira. Joga ela aqui de novo. Durante 10 dias, eu vou colocar até a matéria toda. A toda não, só o trecho que realmente importa, tá? Porque eles falam que durante 10 dias, né, que não tinha uma bandeira definida, normalmente eles substituíam a coroa da bandeira antiga por uma estrela vermelha, porque era Brasil, pô. Por Exatamente. símbolos republicanos, né?
A estrela, faz sentido. E nesse caso, foi a estrela pelo cruzador Almirante Barroso, que eles utilizaram lá na Marinha. Almirante Barroso, a gente falando do Dom Pedro Ah lá. evacuando. Olha como a história toda Temático. se conecta, né? Cíclico, Que foda. Então, ó, essa bandeira já foi oficial do Brasil por 10 dias, enquanto não tinha bandeira nova, isso foi em 89, logo depois da proclamação da Aí República. depois tem uma que parece com a dos Estados Unidos, mas que não é. Essa aí eu vi, essa daí. Essa Essa daí. feia. É feia. Com todo né? respeito. É igual de São Muito Paulo feia. também, de São Paulo também é É, feia. parecido. Ou Todo bandeira respeito feia também. de São Paulo, Todo puta que respeito pariu. também, feia. Carioca não pode falar disso, mas eu posso. Não, brincadeira. É mais bonito. Mas então, aí essa bandeira tem a estrela vermelha porque estava substituindo a coroa, não é? É, porque aí em cima ficava coroa. Aqui em cima ficava a Tiveram coroa. várias versões que substituíam a coroa por itens vermelhos, assim, sabe? Porque, novamente, Brasil, vem de brasa. Só- Muita só- brasa é um Pra não Brasil. achar que a gente é maluco. Nossa, velho, minha cabeça vai pirar hoje só por causa disso. E o item vermelho é por conta da Revolução Francesa, tá? Acho que ele até fala depois na continuação. E o item vermelho Que é é por uma causa da Revolução Revolução Republicana. Francesa, que é uma Revolução Republicana. Agora eu tô aprendendo essa também. E esse daí, pra quem quiser ver o site, é o Xadrez Verbal, que se eu não me engano é do Felipe Figueiredo. Eu vou... Que é um puta cara fã. Pode mandar, e aí o link estará na descrição aqui. E aí, acho que foi E geralmente a estrela era muito utilizada como poder popular, porque é a estrela de 5 pontos, porque ela representa os 5 dedos da mão Ah, é? do trabalhador. Por isso que geralmente os movimentos trabalhistas, como o PT, tem a estrela. De 5 São pontos. as 5. Não são 6, não é estrela aleatória, sempre são 5 pontos. E ela é vermelha, que são a república do sangue do trabalhador, blá blá blá. E 5 pontos cada dos dedos das mãos. Representa a mão do trabalhador. Que foda, hein, cara? Puta. Ô, você tem previsão de vir pra São Paulo de novo? Tenho. Quando? Acho que é novembro. Cara, eu queria ficar 6 horas aqui conversando com ele, hein, mano. Eu adoro história. Pra gente encerrar, eu queria falar sobre a América Latina. A gente tá falando do Brasil, etc. Fala da Tá? Bolívia. Oi? Falar da Bolívia. Falar da Bolívia, você tem histórias pra contar sobre a Bolívia? De cabeça não. Não, só que- Mas a gente vai indo, vai que sai. O Acre foi comprado da Bolívia ou do Peru? Foi da Bolívia. Foi da Bolívia? Foi? Não tenho a menor ideia, gente. Não? Você não sabe qual que tinha sido Não, comprado? sei qual que foi Deixa eu comprado. contar uma Agora de história, quem eu não então. sei. Não, então foi comprado. Acho que foi da Bolívia, não foi? Não lembro de quem que Se o foi. Bolívia não souber. Os avós falaram que sim. Ah, então os avós do Bolívia disseram que a Bolívia foi comprada. Eles eram da parte da Bolívia? Os avós são bolivianos. É? Então eles são putos com o Brasil porque o Brasil comprou? Minha avó é de La Paz e meu avô é de... minha avó é de La Paz e meu avô é dos Andes. Ele é de uma... Que foda, cara. Meu bisavô, ele morreu e, descobriram 2 dias depois lá, porque ele congelou. Seu bisavô morreu, ficou congelado nos Andes? Ele, deve ter infartado, passou mal, porque o banheiro ficava do lado de fora da casa. Peraí, calma, peraí. Ele morreu no banheiro? Não, ele tava indo ao banheiro. Ele tava indo ao banheiro. Pelo menos é o que acho. Novamente a Porque- temática tá voltando à tona. É, a É gente- ó, verdade. as fezes conectam as pessoas. E aí ele, aparentemente, ele saiu pra ir no Teve um banheiro e mal morreu. súbito e morreu. E, assim, como era difícil acesso, a família descobriu 2 dias depois. Descobriram 2 dias depois porque encontraram ele congelado lá. Encontraram ele lá. Que foda, velho. Que loucura. Triste, mas foda. Não, é triste pra caralho. Mas é lógico, obviamente é triste. Pesou o clima. Jogou o pesou clima lá embaixo. Isso é coisa de historiador, hein? Olha que eu É. nem fiz isso. Não, agora eu tô mais empolgado. Agora eu fiquei com mais vontade de estudar a história mesmo, cara. Até pelo que você falou, pra criar conteúdo. Porque hoje tá todo mundo no digital também, né? Cara, você ganha uma visão de mundo muito maneira, de verdade. Porque, É, assim, não, como pô. você... Porque história a gente não... Óbvio, a gente estuda os eventos, mas a gente especialmente estuda a metodologia. Que não tô falando que você... podcast inteiro. A gente estuda mais sobre os processos de fazer. E com isso não se aplica só para a história, isso aplica para você analisar qualquer coisa. Saber se separar, saber identificar os interesses por trás, saber identificar os seus vieses e tentar deixar eles claros e avisar, porque isso é muito comum, né? Na história a gente fala assim, olha, a gente tem esse viés. Essa pesquisa, eu estou tentando separar, mas muito provavelmente vai acontecer. Por exemplo, um professor mesmo contou isso na faculdade, quando a gente ia fazer TCC. Tinha uma menina que ela era sambista, ela era porta-bandeira? Porta-bandeira. Porta-bandeira. Porta-bandeira de alguma escola muito famosa. E ela falou assim, cara, eu quero fazer um TCC que é a história dessa escola de samba. Ele olhou para ela e falou assim, você não pode. Ué? Ela falou, porque você está muito próximo do objeto. Ah, Então, sua visão ela vai ser totalmente enviesada. E você vai selecionar... Inconscientemente, você vai selecionar evidências que vão favorecer a sua narrativa. E você não vai ter, por estar tão próximo assim, conseguir separar o processo. caramba. E faz Dá todo pra fazer, sentido. mas assim, É, mas é tem- ideal se você tá no começo, por isso que ele falou para ela, daria para ela fazer? Daria. Mas como era o TCC dela, ainda ela não era historiadora formada, a chance de dar problema era muito grande. Caramba.
Então é bom você pegar alguma coisa que você não tenha nenhuma ligação. Só pra falar que não Ah. joguei Ah lá a bandeira aí, ó. Ah lá, só pra falar que não tirou do rabo a informação. Nessa vai ter não gente é falando, digital, hein? nada Essa a é ver. velha. Essa daí é velha. Acabada. Rio de Janeiro. Ah, óbvio. É. Por isso que tá acabada assim. Todo respeito aos cariocas. Enfeitar a mão, ó, estrela tortona. Fazer uma Amém. criança. Ah, isso aí, que foda. E a gente fala, eu queria falar a história pra gente fechar, do descobrimento da América como um todo, né? Porque isso aí você vai poder me ajudar, Vai. tá? A minha premissa é, porque assim, antes de descobrir o Brasil, por que descobriu o Brasil e tudo em volta não foi a mesma pessoa que descobriu? Tipo, como Deixa eu assim? explicar. Me explica, é. O Colombo descobriu a América, Sim, teoricamente. sim. Mas toda a América fala castelhano. Sim. Até embaixo do Brasil. Então, Sim. como que ele descobriu tudo ali antes e só depois do Brasil? Ou não foi assim? Cara, porque É uma quando- pergunta burra, eu sei que é uma pergunta Não, burra. não é pergunta burra. Mas pra mim não faz sentido Não, é porque- descobrir a América inteira menos o Não, Brasil. porque tem a ver com ocupação. Porque, tipo assim, quando o Colombo ele chega primeiro na região onde hoje ali é o Caribe. Isso, essa é a pergunta que eu Ele queria chega na fazer região também. do Caribe. Por onde que ele chegou? Que você Pela falou, região do descobriu a Caribe. América. Ele chega pela Chegou região no do Caribe. Caribe. Pelas ilhas primeiro. Tanto que ele nem sabia que era um continente, por isso que ele acha que ele é as Índias. Né? Ele falou, cheguei em umas ilhas aqui, tem uma rapaziada com a pele mais escura, cabelo liso, olho mais amendoado. Deve ser Índia isso aqui. Mas eles achavam de fato que era Índia mesmo? No começo do começo. Tipo assim, É. cheguei nessa ilha. Primeira impressão. A A gente tava indo para as você Índias para mesmo. pensar, ó, eu saí da Europa, eu vou chegar nas Índias, na região da Ásia. O pessoal das Índias tem a pele mais escura, cabelo preto liso e geralmente olhos mais amendoados. Aí quando ele chega, ele encontra uma rapaziada com a pele mais escura, cabelo preto liso e com olhos amendoados. Ele falou, deve ser uma ilha pé das Índias. Mas, ó, eu vou fazer pergunta burra, mas é porque eu preciso. Mas aí não é um erro muito grave? Porque, assim, é um erro de direção oposto, não é? Não, porque a ideia dele era essa. Tipo assim, o que acontece? Porque, assim, a Índia Uhum. é pro outro lado. Mas se você tirar a América, Como assim? é porque eles não sabiam que existia o continente América. Não, então, mas assim, a Índia é pro outro lado. Então, ele queria ir para as Índias. Mas é um globo. Sim, mas ele não ia já direto pro... Não, pô. Ó, Porque olha só, vou explicar, Ah. se faz sentido. É porque as rotas terrestres que saíam das Índias e chegavam ali no Mar Mediterrâneo eram controladas pela Itália. Pela Itália não existia Itália, né? Pelas cidades italianas, aham. pelas repúblicas enfim, italianas. Portugal, então, teve a outra ideia, que era, eles não sabiam nem que dava, eles supunham que dava, contornar a África. Eles achavam que a África, na verdade, era bem menor. E eles foram descendo e tal, e viram que a África era gigante. Em uma hora eles conseguiram dar a volta com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama dá a volta e chega nas Índias. E aí, nesse processo, a Espanha tem uma outra ideia. Falou, já que Portugal está dominando isso aqui, a Itália está dominando outro canto, eu tenho que arranjar outra maneira de chegar. E aí que ele fala, Tá. a Terra é redonda, Tá. se a Terra é redonda, Se eu for por aqui também se eu dá. for por aqui direto, eu chego lá também. Ah, então, essa era a dúvida minha. Falei, pô, se a Índia é pro outro lado, vocês já iam pra Aí eles lá, começaram a por que estudar só não pra foram chegar pra lá. lá? Eles Ah, começaram a não, estudar porque pra como chegar já lá. dominavam lá, a gente tinha que ir pelo outro lado. É. Ah, tá. Os Então, portugueses iam pela África, os italianos pegavam as rotas do Mar Mediterrâneo e as terrestres, e os espanhóis tiveram a ideia de dar a volta. de dar a volta pro outro lado. Porque eles estavam Aí- competindo para chegar lá, né? Então aí pode voltar. Aí o E aí ele Colombo chegou lá chegou nas no ilhas Caribe. do Caribe. Primeiro ele achou que era as ilhas, depois ele percebeu que não, porque depois que ele foi andando, ele chegou na região do México e falou, ok, isso é um continente. Não sabia o quão grande, mas falou, isso é um continente. Voltou, avisou, ele fez umas 2 ou 3 viagens, e aí o pessoal foi mandando gente para cá. Assim, por exemplo, os portugueses, o não sei o que, de Lavrador, foi para a região onde hoje é o Canadá, tanto que tem uma região lá que Labrador. é Labrador, que é uma homenagem a ele e tal. Ele foi chegando por lá e tem uma galera que foi descendo. E quando eles foram descendo, eles foram entrando em contato com os povos daqui. E quando eles foram entrando em contato com os povos daqui, eles foram entrando no território mesmo. E aí o Pinzón, por exemplo, que é um espanhol, ele foi mandado para reconhecer, ele desceu o México, foi descendo e tal, chegou em algum canto que a gente não sabe direito. Talvez seja na Guiana Francesa, talvez seja no Nordeste brasileiro, a gente não sabe. Porque não tem, enfim, não sabia onde é que era. Uhum. Ele só falou, ó, cheguei Cheguei num lugar num aqui. canto aqui, assim assado. Né? Então isso foi acontecendo e nisso eles entraram em um acordo. Falou, ok, chegamos nesse lugar, Portugal e Espanha meteram uma divisão. Falou, para cá é meu, para lá é seu. Só que Portugal, depois, ele entra no outro acordo, que é o de Tordesilhas, que ele fala assim, olha, vamos estender 1000 léguas para lá, para a ilha, em direção à Ilha da Madeira, até depois da Ilha da Madeira. E eles falam, beleza. Eles disputam e tal e fazem isso. Muita gente acha que fala tipo assim, nossa, que específico, por que será que eles fariam isso? Aí começa.
será que eles já sabiam que existia um continente aqui? Será que outros navegadores chegaram antes? E aí tem vários causinhos assim, por exemplo. Tem um cara, que é um dos grandes mistérios da história do Brasil, que é o Bacharel de Cananéia. Eu não lembro quem é o cara. Acho que a gente nem sabe quem é o cara, na verdade. A gente tem suposições de quem é. Mas ele é um cara degredado de Portugal, ou seja, ele era um criminoso de Portugal, fez alguma coisa, e Portugal falou assim, ó, vai embora. Mandou ele para algum lugar, acho que mandaram ele primeiro para as Ilhas da Madeira, algum lugar assim na África. Na África, não. Mandaram ele, acho que foi para Cabo Verde, foi na África, sim, acho que foi mandaram ele para Cabo Verde. E aí, enfim, no final das contas, ele estava aqui. E aí, apareceu por aqui de alguma forma, mas chegou. A gente teve uma missão de reconhecimento, acho que foi até do Américo Vespuccio, que dá o nome para o continente América, porque não deveria, depois a gente pode conversar sobre isso, se der tempo. Era para ser Colombo, mas enfim. Fake news, mas só que lá da época é sério. Fake news da época. É sério. Enfim, e aí ele estava fazendo a expedição, quando ele chega na região de Cananéia, ele encontra um humano. Ele fala, e aí, cara? E aí, suave? Você tá fazendo aqui, irmão? Você tá fazendo aqui? Porque tipo, ele tinha um vilarejo lá, tipo, ele era o chefe de um vilarejo. Ele falou, o que você tá fazendo aqui, irmão? Ele, não, porque eu sou o bacharel de Cananéia. Cananéia é meu território. O cara se autotitulou. Ele falou, mas porra, mas de onde que você veio, irmão? Tipo assim, a gente tá muito longe de Portugal, irmão. Aí ele perguntou, quanto tempo você mora aqui? Ele, eu moro aqui há uns 40, 50 anos. Caralho. E aí, quando o pessoal foi fazer a conta, não faz sentido, porque a expedição dele é tipo 1520, 1500 e pouquinho assim. Ele falou, então ele chegou aqui muito antes, o que é muito esquisito, sabe? Porque, enfim, mas a gente não sabe, pode ser que ele só falou o número e ele errou a data, porque ele tá aqui há muito tempo, enfim. Tem vários causinhos assim, mas no final das contas, meio que não... Todos esses causinhos, tem gente que fala, foi fulano que chegou antes do Cabral, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas nenhum deles tem uma evidência concreta. Pode ser que depois a gente ache uma evidência que mostre isso? Pode, mas em geral o Cabral chegou aqui mesmo porque ele falou, olha, ele estava indo para as Índias, foi a primeira grande navegação com muita gente, foi muito barco para a Índia, ele falou, olha, antes de você chegar nas Índias, vai indo em direção oeste, vai em direção oeste. Você vai dar a volta. Não, ele falou assim, vai pegando os territórios que você encontrar. Ele achou que eles iam pegar umas ilhas. Umas ilhazinhas. Chegou no Brasil. Essa é a história que a gente tem em documentação oficial. As outras, existem suposições e discussões. Então tá, então as outras são então, de fato, quando o Cabral chegou no Brasil, ele estava procurando as Índias mesmo. Que falam, não, ele já Portugal, sabia. Não, ele não estava procurando as Índias. O Cabral, ele estava indo para as Índias. Ele estava indo para as Índias. Tá. E aí falaram, pega o que tiver. Ele ia contornar a África. Ele falou assim, cara, você está indo com um monte de gente, manda sua galera, você já sabe o caminho. Porque ele estava, o Vasco da Gama, inclusive, estava com ele. Ele falou, o pessoal já sabe o caminho, vai fazendo o caminho. Mas aproveita que você já está descendo com muita gente, vai um cadinho para lá, porque descer o continente da África era muito difícil, porque tinha umas correntes marítimas muito ruins de navegar até hoje lá. Tipo, a barco a vela estava muito difícil passar. Uhum. E uma das ideias que eles faziam era fazer um balão, assim. Eles saíam de Portugal, eles contornavam essa parte toda e passavam lá embaixo na África. Isso. Só que qual seria o interessante? Ter alguma ilha que Portugal controlasse nesse caminho do balão, porque eles descem para fazer o balão, para nessa ilha, repõe, conversa, descansa e depois segue. E a ideia era essa, chega, vai pegando o que você conseguir para a gente conseguir ter esse posto para fazer esse movimento. Tem até um nome específico para quem entende disso. Mas fazer esse movimento e tal. E aí... Chegou aqui e quando ele foi descendo a costa, ele falou que talvez não seja só uma ilha. Tanto que no começo era ilha de Veracruz, né? Achava que era ilha mesmo. Mas não era ilha. Quando foi fazendo as outras expedições, a gente foi vendo que era um lugar muito maior do que eles imaginavam. Aí falou, perfeito, é nossa então. Já era. E aí tem o resto do processo. Aí descobriram que é bom para plantar açúcar. Depois descobriram outras paradas e tal. E o resto é história do Brasil. E aí o resto é... Nós estamos aqui hoje. O resto é história. Terminamos muito bem. Deu nosso horário, infelizmente. É um papo que eu ficaria 4 horas aqui aprendendo, cara. Tô me sentindo muito menos burro agora. E olha que, que difícil. Pô, João, muito obrigado. Infelizmente do nosso tempo, mas quando você retornar em novembro, se tiver tempo, a gente marca alguma coisa aqui. A gente marca aqui, vai ser legal pra caralho. Eu trago mais gente pra diminuir a burrice da galera também, às vezes trago convidados. João, onde que o pessoal te acha? Dá seu recado aqui pra câmera número 3. Onde que acha o João Barba Russa? Cara, me acha, especialmente no TikTok, mas também tem no Instagram e tem às vezes no YouTube também. É tudo OP Barba Russa, Operação Barba Russa, não tem erro. No Quai também, mas eu uso muito pouco. Mas em geral no TikTok, Instagram e YouTube. Não está valendo a pena. Não está valendo muito a pena não. OP Barba Russa não tem muito mistério não.
Então é isso, João. Muito obrigado de verdade. Obrigado Pô, a você, quando mano. vier, é muito bem-vindo aqui. Vocês que assistiram até agora, espero que vocês também tenham ficado menos burros igual a mim. Aprendi muita coisa maneira hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa até aqui. Gostou do episódio? Se inscreve no canal, assiste todos os outros. Tem mais de 20 episódios aí no canal. Viu pelo canal de cortes? Quer assistir o programa completo? Primeiro link na descrição é o programa completo. Se você viu o programa completo, primeiro link é o canal de cortes. Fora isso, estamos nas redes de vídeos curtos, Quai, TikTok, YouTube Reels, YouTube Shorts, Reels do Instagram, Reels do Facebook, e é isso. Se você quer ouvir o programa, estamos também nas plataformas de áudio, Google Podcasts, Deezer, Spotify e todos os outros agregadores. Então, toda semana um convidado diferente aqui no programa. A gente fala sobre tudo. Tem ufólogo, tem sobre crimes, tem história, tem sexóloga, tem comediante, tem de tudo. Então, ó, vai olhando aí que vai ter algum programa que você vai se identificar. Tem uma psicóloga também, que foi o último que saiu. Muito bom programa. Muito obrigado ao pessoal dos Estúdios Voz aqui mais uma vez. Hoje é o Bolívia que está aqui operando junto com a gente. Muito obrigado, Bolívia, pelas imagens aí na TV, pela dedicação. É isso, quer gravar seu podcast? Manda mensagem Estúdios Voz lá no Instagram que o pessoal vai entrar em contato com você, vai passar tudo o que precisa e tem promoção. Então vocês vão gostar, são 3 salas aqui, dá uma olhada lá no Estúdios Voz, essa é a sala grafite. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui mais uma vez e até a próxima. Valeu!